certo. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. Começando mais um Debates da Vida. Você tá aí ligadinho, que eu sei, né? Você está em 96.5, app Vida Play ou vidafm.com.br. Então, faz o seguinte, vai lá para as nossas redes sociais para você assistir ao programa. Você vai ouvir e ver também, claro, pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/eutonavida. Pode ser pelo Facebook e pelo Instagram também, Eu Tô Na Vida. A partir de agora, você assiste ao Debate da Vida, participa junto com a gente no WhatsApp da Vida, também lá no chat do YouTube, onde você pode lá dar a sua opinião e, claro, através da nossa pesquisa no Instagram e no Facebook, né, Cláudio? Bom dia! Bom dia, Simone, bom dia a todos os nossos ouvintes que estão aí prontos para mais um Debates da Vida. Todos os dias nós temos trazido temas que são temas interessantes, temas que fazem parte do nosso dia a dia, principalmente na nossa caminhada cristã, a nossa caminhada, inclusive eclesiástica, né, dentro da igreja, né, além de assuntos políticos, assuntos em geral que nós tratamos no programa. E eu agradeço a Deus pela sua vida, pelo número de pessoas que estão vindo para a nossa audiência. A gente tem percebido uma audiência muito grande de novos ouvintes. Então a minha gratidão a todos vocês que têm caminhado conosco. Você que está chegando agora, meu muito obrigado pela sua audiência. Certamente a você que já nos ouve há muito tempo, você faz parte disso, porque quando você clica no joinha, quando você compartilha, quando você se inscreve, quando você manda para as pessoas, portanto compartilha aí a nossa programação, mais pessoas vêm e tem aumentado constantemente, diariamente, o número de ouvintes. A gente tem percebido literalmente novos nomes surgindo aí nas salas de bate-papo e assim por diante, no WhatsApp da Vida. Então muito obrigado a todos vocês pela audiência. Hoje nós estamos aqui para mais um debate e nós vamos discutir aqui um tema interessante. Pregadores mirins podem pregar na igreja? Crianças podem pregar na igreja? E a gente vê até na imagem que foi colocada aí pela produção no debate de hoje, tá lá um menininho de paletó, terno e gravata com microfoninho na mão. E a gente vê que a molecada hoje em dia tá se antecipando, né? Então estão aí pregando e falando nas igrejas. Isto é bom? Isto é ruim? Eles podem pregar na igreja? Não podem pregar na igreja? Qual é a sua opinião? Eu até arriscaria um resultado aí no que diz respeito à enquete, o posicionamento dos nossos ouvintes, mas vou deixar para não dar um spoiler, né? O profetizar o resultado. Mas eu queria que você mandasse para cá sua mensagem no Instagram, Facebook, YouTube, /Eu Tô Na Vida, e também através da enquete no Instagram, lá no Stories e no Facebook. Você abrindo a transmissão, já tem a pesquisa automaticamente aí para você. Crianças, pregadores mirins, podem pregar na igreja, assumirem o púlpito e pregarem na igreja? Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião. Você também pode mandar a sua opinião através do nosso WhatsApp da Vida. Isso mesmo, vai lá no WhatsApp da Vida, pode gravar o seu vídeo ou o seu áudio, tá? De 30 segundos e mandar aqui pra gente dando a sua opinião. Ou mensagem digitada também no 12 99747 2010. Você manda a sua mensagem pra gente dando a sua opinião. Pregadores mirins podem pregar na igreja? Você conhece algum pregador mirim, né, Cláudio? Pode contar pra gente aí se você já ouviu a pregação de um desses pregadores mirins. Exatamente. E é interessante, Simone, porque na realidade, quando a gente vê uma criança pregando, até gera um sentimento legal, né? Nossa, muito que legal. Uma criança pregando e tal, e é interessante. Chama atenção, né? Chama atenção. A pergunta que fica aí é até se isso é bom até para a própria criança, que tipo de cobrança que isso gera nela e que tipo de responsabilidade que tem uma pessoa, uma criança, porque ainda é uma criança, e ele está pregando no púlpito. O tamanho da responsabilidade que ele tem e o que isso significa, que isso representa para a igreja. Então mande para cá a sua opinião, nós queremos a sua participação. Pregadores mirins podem pregar na igreja? Hoje teremos aqui a participação ao vivo do pastor Jonathan Rodrigues, também do pastor Luciano Scala, virtualmente conosco o pastor Batista vai participar conosco, e depois teremos o pastor Danilo, que vai participar conosco no terceiro bloco como participação especial. Bom dia, pastor Jonathan, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Bom dia, pastor Cláudio Apolinário, é uma alegria estar aqui mais uma vez para poder contribuir com temas tão importantes e relevantes para a igreja nos dias atuais. Quero cumprimentar a todos aqui que estão presentes, nosso pastor que está aqui juntamente conosco para glorificar Deus, nossos irmãos que estão aqui nos dando apoio e todos os ouvintes que estão nesse momento aqui presentes nessa audiência. Maravilha. Pastor Luciano Scala, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, pastor Cláudio.
Bom dia, pastor Jonathan. Bom dia a todos que estão acompanhando a programação, a toda a técnica. É um prazer estar aqui mais uma manhã para falar de um tema que eu, sinceramente, nunca tinha parado para analisar o tema em si. Desde quando a produção entrou em contato, eu comecei a estudar, me aprofundar um pouco do tema. E acredito que vai ser bem legal, bem esclarecedor. O pessoal que está ouvindo ou assistindo vai receber aí bastante conteúdo. Acredito que vai ser um excelente programa. Maravilha. Ao nosso amigo Batista, que está conosco hoje na internet. Batista, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, pastor Carlos. Cláudio, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Realmente, todos os convites que eu recebo de vocês, meu coração se enche de alegria e honra por estar com vocês. E hoje, para discutirmos, debatermos esse tema, que é um tema polêmico, e eu tenho certeza que vai ser de grande valia para todos os ouvintes e para nós também, os debatedores. Muito obrigado, um abraço a todos os ouvintes, também o pastor Jonathan, pastor Luciano. Um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Então vamos lá. Eu confesso que eu também achava que esse tema, ou melhor, eu achava que esse tema não era tão polêmico assim, mas a gente começou a ver aí, eu comecei a dar também uma olhada ontem, a hora que a produção nos encaminhou também, eu dei uma pesquisada rápida e eu vi que tem muita gente aí que critica ferrenhamente o fato de crianças estarem em cima do púlpito, de crianças estarem pregando como se fosse o pregador do culto mesmo, né? Ou seja, uma participação de criança, acho que é até natural e é legal a gente ver isso em igreja, mas como pregador mesmo, estando ali pregando, é o pregador, é o preletor do dia, né? O responsável por trazer a palavra. Eu vi muita gente criticando. Então eu creio que vai ser um tema bem interessante para nós discutirmos. Os nossos convidados terão 1 minuto e meio para fazer a consideração inicial. Vamos para os áudios retirados da internet e voltamos com mais 3 minutos para que cada um explane o seu ponto de vista, ok? Começo então com o pastor Jonatas. Pastor Jonatas, 1 minuto e meio. Pois não, pastor Cláudio. É um tema realmente polêmico e nós devemos ter todo o cuidado para tratar com ele. Nós vemos claramente que essa é uma questão prática, né? Eu, pela minha experiência pessoal, jamais eu vou poder dizer que alguém não possa pregar sendo um garoto, sendo um jovem, uma criança, assim, naquela fase intermediária. É óbvio que uma criança de 5 anos, 6 anos, não tem condições alguma, né? De trazer uma mensagem no púlpito, na igreja, até porque ela está naquele momento que ela não sabe nem falar direito as palavras, está aprendendo, mas uma criança aí em torno de 10, 12 anos, eu acredito que ela tem condições sim, claro que não em qualquer evento, ela não vai pregar nos cultos principais, tomando lugar do pastor, mas um evento para crianças específico, um evento onde ela possa ali trazer uma criança que tem uma vocação, que tem um chamado. Eu sou suspeito de falar, eu comecei a pregar muito jovem, eu comecei a pregar na igreja com 12, 13 anos de idade, então é minha experiência pessoal, mas eu vinha sendo preparado desde os 5 anos, de escola bíblica, nasci no berço evangélico. Então, para mim, aquilo era muito natural. E eu creio que, para algumas crianças, isso seja natural, porque ela está num meio, inserida num meio que para ela é real. Aquilo, para mim, Cristo sempre foi real, desde que eu comecei a ter um entendimento ali. Eu me recordo bem claramente, 9 anos, 10 anos, eu sabia pregar assim, muito fácil falar da palavra de Deus, até porque a criança tem uma capacidade imensa de absorver. A criança é uma esponja. Então, tem pessoas que até falam, mas a criança parece um papagaio repetindo as coisas. Mas não é bem isso. As crianças, ela aprende, ela tem uma capacidade imensa de entender as coisas e ela termina transmitindo aquilo que ela vem entendendo, ela vem absorvendo. É óbvio que isso não deve ser forçado, isso não são para todos, mas tem crianças claramente que já têm um chamado para o ministério da palavra. E se eu disser aqui hoje que ela não pode de jeito nenhum pregar a palavra de Deus dentro da igreja, aí eu estou dizendo para aquela criança que ela não pode jamais, na fase dela, ter convicção de qualquer coisa a respeito do cristianismo e do evangelho. Essa é a minha visão. Maravilha. Pastor Jonatas, então teve aí o seu 1 minuto e meio. Vou agora para o pastor Batista, que está conosco também, que vai dar a sua opinião. Pregadores mirins podem pregar na igreja? Pastor, 1 minuto e meio. Eu jamais poderia dizer que é proibido, jamais poderia dizer, porque dos tais é o reino de Deus. E eu já vi criança realmente pregar muito, muito cedo, e também vi crianças que foram forçadas a pregar. Eu sou contra essa criança que é colocada no púlpito como uma via de regra, como
algo assim imposto, entendeu? Ou ensinado pelos pais, ou treinado pelos pais. Mas como o pastor, né, Jonathan acabou de dizer, quando é algo que vem de dentro, que a boca dessa criança fala do que o coração dela está cheio, eu acredito que pode ser sim algo muito autêntico, algo maravilhoso. Mas junto disso tem uma série de perigos. Tem uma série de perigos que nós vamos poder debater e conversar durante o debate, né? Porque existem várias situações também que cercam essa criança e os adultos devem ter bastante cuidado com isso. Mas proibir uma criança de subir no púlpito e entregar algo, eu não sou a favor dessa proibição. Maravilha. Pastor Luciano, 1 minuto e meio também para suas considerações iniciais. Bom, pastor, eu penso um pouco diferente do pastor Jonathan, como também do pastor Batista, acerca desse movimento que tem acontecido de alguns anos para cá, dos pregadores mirins. Eu, particularmente, eu não concordo. Eu acredito que seja uma exposição muito grande, acredito que também seja uma responsabilidade muito grande ser dado a uma criança um microfone, uma tribuna, para que ela possa ministrar. Biblicamente, nós temos algum exemplo, os apóstolos, eles tinham por costume, nós encontramos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, nas epístolas, nós encontramos nas cartas de Paulo algum exemplo, nós encontramos Jesus dizendo para as crianças pregarem, nós não encontramos exemplos bíblicos, né? Então, no meu ponto de vista, eu vejo como muito mais preocupante do que bonito e admirável. Então eu particularmente acredito que a criança, ela deve sim ser instruída, ela deve sim ser preparada, mas dar a ela a responsabilidade de exortar, de ensinar, que é a função da palavra, a pregação, de consolar, eu particularmente eu não concordo. Então eu acho que é muito perigoso colocar uma responsabilidade como essa sobre uma criança. Maravilha. Opiniões dadas, então, até para já alertar vocês, eu estava sem a minha pauta aqui, porque a nossa máquina deu um problema aqui, mas já está resolvido. Então eu acabei não vendo a opinião dos nossos convidados anteriormente, eu sempre coloco um sim e um não, até para ter esse revezamento de posicionamentos. Então nós vamos ouvir os áudios retirados da internet, e após ouvir os áudios eu volto, mas aí eu começo com o pastor Batista, venho para o pastor Luciano e finalizo com o pastor Jonatas, ok? Então nós vamos ouvir os áudios agora, o primeiro deles do pastor Nicolas Borges e o segundo do pastor Javan Ferreira. Eu acredito que essa prática deva ser completamente rejeitada por uma igreja bíblica. Em primeiro lugar, porque a gente percebe que a pregação, entre aspas, dessas crianças nada mais é do que triunfalismo, discursos vazios, jargões e repetições sem sentido. Em segundo lugar, a gente percebe que muitas vezes essas crianças são usadas como chamariz para eventos como cultos especiais, vigílias, eventos. E quando nós pegamos esse chamariz e juntamos com a má teologia presente no contexto evangélico, nós chegamos a uma conclusão terrível. Porque as pessoas ouvem o que essa criança diz porque supostamente acreditam aí que as crianças são mais puras e, portanto, podem ser usadas por Deus de maneira mais poderosa, podem ser usadas por Deus de maneira mais direta. Isso é uma compreensão errada da teologia. Em terceiro lugar, o livro de Tiago fala para nós da responsabilidade que os mestres têm. E que por isso, inclusive, nem todos deveriam ser mestres, porque sobre os mestres pesa uma responsabilidade maior. Uma criança ainda não tem noções do peso e da responsabilidade da tarefa de pregar a palavra de Deus. Em quarto lugar, nós sabemos que crianças são frágeis, são manipuláveis, reproduzem aquilo que ouvem ou são induzidas a dizer por outras pessoas. Em quinto lugar, a gente precisa lembrar que a pregação é uma tarefa santa, que não pode ser banalizada. O púlpito não deve ser dado para qualquer um. Ao contrário de investir em pregadores mirins, as igrejas deveriam investir nos departamentos infantis da igreja. Deveriam cuidar para que as crianças, desde pequenas, sim, recebam teologia sólida, bíblica. Se o Senhor tiver pastores e mestres a levantar ao longo da história da igreja, Ele vai fazê-lo. Mas os pais, a igreja, devem se preocupar em proteger as crianças e não expô-las a esse tipo de coisa. 96.5 Debate da Vida. Em primeiro lugar, quero dizer que Deus ele pode usar a todos do modo que Ele quiser, em qualquer que seja a situação.
E em relação à ministração da palavra, nós sabemos que Deus levanta pessoas específicas, dando dons a estas pessoas, as capacitando. Criança não deve ser usada como atração, como nenhum pregador deve ser atração. A atração é a palavra em si, porque é a palavra que tem o poder de Deus para converter, para transformar, e não o transmissor. A criança pode ser até usada em várias situações, não só na palavra, mas ela deve ser identificada, que é uma oportunidade de um talento a ser desenvolvido, discipulada, respeitando suas limitações de criança, e assim vai tendo a oportunidade, a experiência da sua fé, sempre supervisionada por um adulto responsável. O que deve tocar as pessoas e toca é o poder da palavra de Deus e não o pregador, que é diferente, né? Seja criança, adulto ou quem for. Bom, maravilha. Temos aí então os áudios retirados da internet. O pastor Javan Ferreira fez o comentário de que deve ser sempre supervisionada, mas ele menciona que a palavra é dada por Deus, o poder está na palavra. E no início, inclusive, ele comentou que Deus usa quem ele quiser. Já o pastor Nicolas já bateu um pouco mais firme e colocado, mencionando que essa prática deve ser rejeitada pelas igrejas, uma vez que as crianças acabam sendo usadas, acabam sendo induzidas a fazer repetições. Ele até usou aqui a questão de triunfalismo, jargões repetidos, e que isso acaba sendo uma forma de usar as crianças como chamariz. Nós queremos a sua participação, queremos a sua opinião através do Instagram, Facebook, YouTube, /Eu Tô Na Vida, ok? Aliás, se você estiver aí, quem está aí no YouTube agora, já clica no joinha. Ok? Só estou vendo 6 joinhas ali, ó. Se você clicar agora, isso nos ajuda, o YouTube vai distribuir o conteúdo para mais pessoas. E se você não tiver inscrito, se inscreva no canal, clica no sininho, vai ser muito bom nós estarmos juntos aqui participando do debate, ok? E a sua opinião também é muito importante para nós. Então volto agora com os nossos convidados, que terão aí 3 minutos cada um para dar o seu ponto de vista. Começo então pelo pastor Batista, volto para o pastor Luciano e termino com o pastor Jonatas. Pastor Batista, 3 minutos. O que me incomoda muito é a palavra proibição. Quando nós determinamos, olha, isso é proibido ou isso não deve ser feito. E quando nós fazemos isso com uma mulher, por exemplo, como igrejas que proíbem que as mulheres falem, ou determinada classe de pessoas, me cai também pesado também quando eu digo é proibido uma criança pregar, é proibido uma criança entregar uma palavra. Isso me incomoda muito, porque eu não consigo colocar limites algum para Deus operar, para o Espírito Santo operar, mesmo através de uma criança. Eu não creio que isso deve ser uma coisa todos os dias, uma coisa todos os cultos, todos os momentos, mas até eu posso dizer que existem centenas de formas de nós pregarmos, né? Eu tenho sido acostumado na minha missão, por exemplo, muitas vezes ter que pregar sem dizer apenas uma palavra, ter que pregar apenas com minhas ações, apenas com a minha presença, porque eu entro em lugares onde eu sou proibido de falar de Jesus. E uma criança, ela pode ser a representação de proclamar, né? No sentido do pé da letra da palavra grega querisso, que é proclamar. Uma criança pode proclamar o evangelho de Cristo com poucas frases, com poucas palavras, isso desde que isso seja sincero. Eu nasci num lar evangélico, filho de pastor, e eu me lembro com 9, 10 anos, eu preparava palavras, não que eu tenha subido ao púlpito para pregar, mas eu preparava, eu colocava tudo que é um conteúdo de uma pregação, e eu brincava com meu irmão pregando, né? E certa vez veio meus familiares e eles, ao redor, eles foram muito edificados e disseram, puxa, você poderia pregar, mas nessa época existia muitas coisas assim, desse lance da criança celebridade. Eu lembro de um pastor muito pequenininho que ele chamava Pastor Chupeta, né? Eles intitulavam Pastor Chupeta, era uma criança muito, muito pequena, e realmente essa criança, ela falava jargões e coisas assim, meio que decoradas e gritando. Então isso não era algo bom, não era algo legal,
né? Nem para essa criança. Então, com isso eu não concordo, mas eu acredito que nós não podemos colocar uma proibição. Cada caso é um caso, cada criança, cada uma é cada uma. Nós precisamos analisar, sermos sábios, para também, se acontecer algo em alguma de nossas igrejas, de aparecer uma criança que tem realmente um dom, sabedoria, nós não dizermos a ela, não, você não pode porque você tem muito pouca idade, você não pode porque você só depois dos 12 anos, 15 anos, nós não podemos dizer isso, nós não podemos tolir essa criança, nós não podemos, temos que ter cuidado de não colocá-la sem estar preparada, mas também não podemos dizer, você não pode. Maravilha. Essa é a minha opinião. Maravilha. Pastor Luciano, 3 minutos para a sua explanação. Então, a minha preocupação, e foi até a minha fala inicial, eu quero explanar um pouco mais, é justamente isso, essa responsabilidade que é colocada, que é imposta sobre uma criança. No meu ponto de vista, o lugar da criança é ser criança. E dentro da igreja existe um espaço para as crianças. Existe um lugar onde as crianças elas podem desenvolver a sua fé, onde elas serão ensinadas a viverem de acordo com a palavra de Deus, mas não é na pregação, não é tomando a tribuna e tendo a missão de exortar a igreja, de corrigir a igreja, de confortar a igreja nos momentos de adversidade. Do meu ponto de vista, essa não é a responsabilidade que deve ser dada à criança. Eu acredito que essa criança, é difícil até em algumas falas entrar em acordo com o pastor Nicolas, mas eu ouvi o áudio dele aqui e eu concordo sim com a fala do pastor Nicolas, principalmente quando ele fala sobre o texto de Tiago, que é um dos textos que eu até citaria aqui, que justamente mostra a responsabilidade daquele que leva a palavra. Então, no meu ponto de vista, essa criança, ela deve ser primeiramente instruída, primeiramente ela deve ser preparada, ela deve ter o lugar dela, o espaço dela como criança e não assumindo uma responsabilidade que é tão grande, não pode ser banalizado. Então, eu penso desta forma, eu penso diferente dos demais pastores, eu penso justamente nisso, nesse peso que é colocado sobre uma criança, que lá na frente pode trazer um prejuízo, lá na frente pode acontecer dessa criança se voltar contra toda essa responsabilidade que foi dada a ela. Então, eu acabo pensando que pode ser muito mais prejudicial do que benéfico para esta criança. O que nós temos visto hoje, e aqui, os vídeos que eu pude assistir desses pregadores mirim, o que nós temos visto em muitos lugares, não vou generalizar, mas em muitos lugares, é uma exposição. O que nós encontramos é praticamente um show em volta de uma pregação como essa. E isso me preocupa muito. E eu não acho isso saudável para a igreja. Acredito que o púlpito é um lugar extremamente sério e nós temos que ter todo esse comprometimento em fazer de acordo com a palavra de Deus. Não existe base bíblica, não conheço base bíblica que pode mostrar que uma criança pode subir e pregar no púlpito. Maravilha. Pastor Jonatas, 3 minutos então para a sua explanação. Pois nem, pastor Cláudio, eu acho que é um tema muito sério, né? Nós vemos aí, uma coisa que eu gostaria hoje aqui nesse momento de contestar, né, o pastor Luciano, é sobre a condição da base bíblica. A base bíblica existe, obviamente que existe. Então eu vou dizer que Jesus estava errado quando ele foi no templo discutir com os doutores aos 12 anos de idade. Alguém pode falar para mim, mas era Jesus. Jesus era um menino prodígio, né? Mas só que o apóstolo Paulo diz claramente, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós vemos base bíblica para servir a Deus no templo, no caso de Samuel. Samuel foi entregue ao templo, ao profeta Eli, ele tinha entre 4 e 6 anos de idade. Deus falou com ele, ele ainda era uma criança, e ele não sabia nem como responder a Deus. E o próprio profeta Eli, quando ele ouviu a voz de Deus chamando ele não sabia, ele estava perdido. Ele falou, olha, quando você ouvir de novo essa voz, fala que teu servo ouve. Ele era uma criança. Então, imagine alguém falando assim, puxa, mas isso aí não pode, por que Deus foi fazer isso com uma criança, né? Nós vemos aqui também o exemplo de Davi,
que com aproximadamente 10 a 12 anos ele foi ungido rei sobre Israel. Com 14 a 16 anos ele matou o gigante Golias. Alguém podia falar, mas era uma criança, meu Deus, tanto homem formado, marmanjo lá, podia enfrentar o gigante Golias. E por que Davi foi fazer isso? É uma criança, manda essa criança para casa. Meu filho, Deus usa quem quer, da forma que ele quer, na hora que ele quer, porque ele é Deus, ele é soberano. Então não vamos limitar o poder de Deus. Nós vemos que o próprio apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, em 2 Timóteo 3,15, que Timóteo sabia as Sagradas Escrituras desde menino. Como que ele sabia isso? Será que Timóteo não expunha isso? Devia expor. Como que nós vamos saber se uma criança tem um chamado, uma capacidade especial? Hoje, nós podemos dizer que uma criança pode, com 6 anos, ser um grande jogador de futebol. Ah, não, olha esse menino, olha ele correndo. Puxa, coloca esse, me leva ele lá para fazer um teste no Corinthians São Paulo, porque esse aí tem futuro. Agora, você não pode olhar uma criança que prega o evangelho, de repente, aos 10 anos de idade, e dizer, esse menino vai ser um grande pregador, porque nós queremos dizer para essa criança, não, você não pode fazer isso. Irmãos, nós devemos tomar cuidado com isso. João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, Lucas 1,15. Então, nós não podemos dizer que uma criança não possa ser cheia do Espírito Santo. Paulo era um vaso especial desde o seu nascimento, ele fala claramente em Gálatas 1,15. E eu quero trazer aqui um pensamento de Champlin, que ele dizia assim, ele escreveu na sua enciclopédia, as pessoas gostam de afirmar que esses casos das crianças usadas por Deus são exceções divinas. Mas eu penso que elas representam ilustrações da regra. Ou seja, hoje nós devemos orar para que Deus levante crianças cheias do Espírito Santo. Crianças que vão marcar essa geração. Jovens que vão pregar o evangelho a toda criatura. Então essa é a minha visão que eu gostaria de hoje falar. Não estou dizendo que é uma regra, amém, irmãos? Eu não estou dizendo que não toda criança tem que pregar. Toda criança tem que ir lá, vamos forçar ela, treinar ela para ser isso. Não. O que eu estou dizendo é que nós devemos ter a sensibilidade para observar. Se você perceber lá no meio do rebanho uma criança que tem uma vocação chamada, que está sendo preparada há muito tempo. Estão dizendo uma criança que pega lá e ela não sabe ainda nem falar direito. Mas tem crianças que têm a habilidade. Tem crianças, irmãos, que são superdotadas. Não podemos ter isso dentro do evangelho? Uma criança que vai para a universidade é uma criança e domina uma ciência, coloca todo mundo no bolso, os doutores no bolso, mas são crianças, mas elas têm em si um dom especial. Isso nós não podemos descartar dentro da Igreja de Cristo. Jamais devemos dizer que não é possível que uma coisa dessa aconteça. Maravilha. Opiniões iniciais dadas, então nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos com o nosso tema, pregadores mirins. Podem pregar na igreja? Já fazendo para você esse convite. Se você conhece algum pregador mirim, você conhece alguma família, manda para eles lá. De repente o pai está errando em colocar o filho para pregar, ou de repente ao contrário, vai confirmar e ele vai dizer, não, meu filho vai continuar pregando, ou ele até mandar para cá o testemunho dele, dizendo o que aconteceu com o filho dele, como que essas coisas acontecem. Então participem conosco. /Eu Tô Na Vida, Instagram, Facebook, YouTube, ou através do WhatsApp da vida, que é o 12 99747 2010. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Olá, queridos. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. E eu quero te informar que a vida vai sair do ar. Eu sei que é uma notícia triste, mas infelizmente é a pura realidade. Foi assim que começamos no mês passado a nossa campanha para manter a programação no ar. E o meu desejo é nunca mais ter que dizer isso. Mas o desafio para este mês está ainda maior. As ofertas, que são voluntárias, estão muito baixas, bem menores do que no mês passado. Então eu quero te fazer um pedido. Se você ofertou no mês passado, faça um compromisso de, no mínimo, repetir a sua oferta. Se todos que nos abençoaram mês passado fizerem este compromisso pelos próximos 6 meses, venceremos o desafio e continuaremos pregando o Evangelho. Deus tem nos dado a oportunidade de servir o reino através do rádio. E o nosso propósito claro é pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Precisamos das suas orações.
mas especialmente precisamos que nos ajude a permanecer no ar. Então faça a sua parte. Faça a sua oferta através do Pix. doe@biblicavida.com.br. doe@biblicavida.com.br. Ou pelo depósito bancário. Banco Bradesco, agência 2622, Banco Bradesco, agência 2622, conta corrente 26222-6, conta corrente 26222-6, em nome de Igreja Bíblica Vida, ou Igreja Bíblica Zoe, que é vida em grego bíblico. O CNPJ é o 13-309-776-1000 ao contrário 30. 13-309-776-1000 ao contrário 30. Já está claro para nós que este mês será novamente um grande desafio e com muita humildade eu te peço que faça parte deste compromisso mensal. Nos ajude. Com muita humildade eu repito, nós precisamos de você. Bíblica Vida. Muito mais vida. Muito mais bíblica. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Whats da Vida 12-9747-2010. Vida. Tudo de bom. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Vida FM. Vida. A Juliotech tem o que há de mais moderno na área de desenvolvimento de sistema. Chegou a hora de automatizar a sua empresa com a Juliotech. Tudo sob medida, seja qual for o tamanho ou a complexidade do seu negócio. A Juliotech usa tecnologia de ponta, tudo para garantir mais segurança, controle e rapidez no seu dia a dia. Solicite seu orçamento personalizado para a gestão do seu negócio. Ligue Juliotech. WhatsApp 11 96480 4839. Música boa, toca na vida. Curso avançado completo Teológica Vida. O curso teológico que está ajudando pessoas em todo o Brasil, da teologia sistemática até as línguas originais da Bíblia, como grego e hebraico. Adquira hoje mesmo o seu curso com 3 livros e 48 matérias em 12 vezes sem juros no boleto bancário. Mas atenção, restam poucas vagas. Teológica Vida. Fone Whats 11 93355 6677. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida. Tudo de bom! 96.5 Vida FM. Muito mais vida, muito mais bíblica. Estamos de volta. Debate. Se tem debate, tem vida. De volta com Debates da Vida. E nesse bloco tem a sua participação. E já tem muito áudio aqui, Cláudio. Tem Exatamente. Vídeo. Tem áudio, tem vídeo. Muito obrigado pela participação de vocês. E deixa eu já dar então aqui, a gente vai ouvir agora os áudios e os vídeos, mas dando aqui o resultado da pesquisa. No Facebook, 62% estão dizendo que sim, que pregadores mirins podem pregar na igreja. E 38% estão dizendo que não. No Instagram, o número é maior, 73% dizendo que sim e 27% dizendo que não. Vamos aos áudios então, Simone? Áudios e vídeos? Vamos lá, começando com o vídeo, né, do Thales Gabriel, que é filho do Alexandre Salgueiro de São José dos Campos. Aí vem o áudio do Antônio Oliveira de Taubaté, o Rafael de São José dos Campos, Ana Paula também de São José e o Rufus Godoy de Taubaté.
Aqui é o Thales Gabriel, filho do Alexandre Onegão. Criança pode pregar sim, pois tem que ter responsabilidade desde pequeno. Sou de São José dos Campos. Bom dia, Rádio Vida. Bom dia, Simone Rodrigues. Antônio aqui de Taubaté. Na minha opinião, não existe idade para pregar o Evangelho, uma vez que pregar o Evangelho não é só através da locução, mas muito mais através da vida. Não vejo problema em qualquer idade, inclusive quando as crianças começam a falar, desde que elas sejam discípulas e estejam ministrando com temor e tremor e não sejam influenciadas por popstars, por artistas de palco, né, como tem a nossa época. Bom dia a todos da Paz e Vida. Aqui que eu falo é Rafael de São José dos Campos. A paz do Senhor a todos. Eu não vejo problema algum, pois vemos o nosso Senhor Jesus Cristo pregando no templo para mestres e doutores da lei. Ele só tinha 12 anos. E também vemos ele dizendo: deixai vir os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, se essa pessoa está querendo pregar o evangelho genuíno, o verdadeiro evangelho, eu tenho por entendimento que ele tem que ser incentivado a fazer isso. Muito obrigado a todos. Se Deus usou o jumento para falar com Balaão, não vai usar uma criança que tem um coração puro? É mais verdadeiro que muitos adultos profetas. Tem criança que ela já nasce com o dom, e quem nasce com o dom, Deus já usa desde pequena, é o vaso escolhido dele. Com certeza. É mais puro do que muitos profetas adultos por aí. Pelo menos não prega na carne, mas prega no coração. Bom dia a todos. Eu acho que, em primeiro lugar, Deus pode usar quem Ele bem entender. Mas como experiência de alguém que já teve no ministério infantil, já liderou crianças, eu acho que não se torna muito saudável, porque elas muitas vezes não conseguem lidar com essa responsabilidade. Acho que tudo desenvolvendo naturalmente fica melhor. Maravilha, opiniões aí dos nossos ouvintes. Eu achei interessante a opinião da Ana Paula aqui. Se Deus usou um jumento para falar com Balaão, não vai usar uma criança? Glória a Deus. Né? Aí eu me lembrei de um camarada que ele chegou ele foi orar pela filha. Foi orar pela filha, não, ele foi orar por uma irmã. Aí ele falou assim: a irmã crê que Deus pode me usar? A irmã respondeu: pastor, se Deus usou o jumento, não vai usar o senhor? Né? Aí o pastor ficou chateado. Que beleza. Mas vamos lá, o Cadu Silva, mas Jesus estava conversando com os doutores e não pregando. Samuel trabalhava ajudando e não pregando. Alessandra, sim, mas não só os pregadores mirins, mas os cantores também. Eu canto desde os 5 anos de idade na igreja. Aos 5 anos era cantora oficial de hinos da harpa e já ajudava a reger crianças. Romildo Rodrigues de Taubaté, eu concordo sim, é bom para as crianças e adolescentes. Jazone Lemos, no meu ver, pode prejudicar muito seu caráter e conduta em relação às demais crianças e sua maturidade espiritual de futuro. Nos trabalhos infantis, de acordo com a faixa etária, não vejo problema. E Leandro Antônio, elas não devem ser forçadas a fazer. Bom, voltamos aqui com os nossos convidados. Como vocês já participam comigo a debate há muito tempo, lembrando do modelo anterior de 1 hora, meu amigo, vocês já teriam que ir para a conclusão. Olha que loucura, já teria acabado o debate. Não, graças a Deus estamos com 2 horas agora. Mas então vamos lá, senhores. As pessoas estão fazendo a consideração com relação a boa parte, né? Posso até dizer que a maioria, dizendo que as crianças têm que ser utilizadas ministerialmente, ou seja, não haveria problema, mas alguns estão colocando problemas de ser forçado a fazer, ou mexer com o caráter da criança, o processo de crescimento da criança. Como que vocês enxergam isso? Posso falar, pastor? Claro. Olha, sinceramente, como eu disse inicialmente, não se pode forçar isso. É natural. Você percebe, como eu disse aqui, um exemplo assim esdrúxulo, né? Mas uma criança que... Eu tenho um amigo que ele mexe com futebol, aí ele falou, meu filho, eu queria que ele fosse pro futebol. Aí eu joguei a bola no chão, falei, pega a bola, filho. Aí quando ele foi chutar a bola, eu já falei, isso aí não serve. Ele já conhece, já sabe quem vai, que é um dom natural. Então não adianta o camarada falar, eu vou ser um grande jogador de futebol, se ele já não tem aquela vocação. E a mesma coisa com o evangelho, gente. São vocações. A criança já nasce com aquela vocação. Tem gente na igreja querendo cantar, mas que só o sangue do cordeiro, né? Nada, aí não dá, você já vê, filho, não faz isso não. Não, aí você vai forçar seu filho ir lá cantar, se ele é desafinado, alguém vai criticar ele.
alguém vai criticar ele e aquilo vai afetar o caráter dele de fato, a formação dele. Mesma coisa com relação à pregação. Você não pode pegar uma criança, filho, eu quero que você vai pregar, forçar ele. Mas se você percebe que já é natural daquela criança que ela foi ensinada, tem criança que já começa a estudar na escola bíblica com 2, 3 anos de idade. Vai me dizer que com 10 anos, uma criança inteligente, ela não tem capacidade de trazer uma mensagem simples na igreja? Eu acredito que sim. Então é nesse sentido que eu estou falando. Não estou dizendo que é regra. E também não podemos colocar regra que não pode. É isso que eu estou querendo falar. Nosso objetivo aqui é trazer um ensinamento para a igreja, né? Uma visão, questão bíblica. Agora falar que se Jesus ensinava os doutores, ele podia pregar facilmente. Isso é uma pregação. Ele está ensinando. Está falando, mas nem ensinando de si. Ele está ensinando da palavra, gente. Eu não estou falando de mim mesmo. Você ensina de si mesmo? Eu acho isso, a minha opinião... Não, eu vou falar da palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala é isso. Não interessa se foi uma criança de 3 anos que falou. Se a criança de 3 anos fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você vai desqualificar? Não, a criança que falou não tem valor nenhum. Espera um pouquinho, não é assim. Então, mas eu acredito que a preocupação, e aí me ajuda, pastor Luciano, se eu estiver errado, a preocupação não é se a criança fala algo que é certo ou que é errado. Porque, via de regra, ela está muitas vezes repetindo. Então, acho que essa é a colocação. Se não é apenas uma mera repetição, ou se realmente é Deus usando. Como chegar nesse... E a criança, ela é ensinada, né? A criança, ela vai reproduzir aquilo que ela foi ensinada. Eu me preocupo de usar como exemplo o texto de Lucas, capítulo 2, que é aquele texto de Jesus, né? Eu imaginei que esse texto chegaria aqui pra gente hoje e já chegou. Esse texto, Jesus, de fato, com 12 anos... Ele estava lá no templo, ele estava entre os doutores, em nenhum momento a Bíblia fala que ele estava pregando, né? A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ele estava com os doutores, e ele estava ali interrogando, e os doutores respondiam, e os doutores também interrogavam ele, e as respostas que Jesus dava eram respostas que deixavam todos impressionados. Então, o que nós temos aqui em Lucas, eu acho até interessante a gente ler... Não seria uma criança pregando, né? Assumindo o púlpito da igreja. 46, Lucas 2, 46. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Não estava ali pregando para os doutores, estava no meio deles. Ouvindo-os, aprendendo com eles e interrogando-os. Questionava, perguntava. Que esse, né? Inclusive, é o papel da criança, né? A criança ela pergunta tudo. Né? E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Então, ele não estava pregando. Nós não temos Jesus no templo pregando. Já deu o pastor a fala. No caso de Samuel, por exemplo. Samuel, ele foi levado ainda criança lá para o santuário em Siló, mas ele foi para aprender. Na época era Eli, né, que estava ali como sacerdote. Ele foi para aprender, né, o serviço sacerdotal. Nós temos o exemplo de Davi. Realmente, Davi foi ungido ainda muito novo, mas ele assumiu o trono de Israel. Ele não era uma criança, ele já era um adulto de 30 anos. Jesus, ele começou a frequentar o templo novo. Ele foi apresentado com 8 dias. Mas ele inicia o seu ministério com 30 anos. Então a gente precisa entender que até se Jesus estivesse pregando aqui, nós não poderíamos usar como uma regra. Porque às vezes eu vejo as pessoas falando, mas se Jesus, mas se Abraão, se Paulo... Mas nós estamos falando de homens que, de fato, biblicamente, tiveram destaque. Ainda que Jesus estivesse aqui pregando, nós não poderíamos usar como uma regra. Pastor Jonatas e Pastor Batista. Claro, mas não é uma regra. Como eu disse, são exceções. São casos especiais. No caso de Jesus, não podemos esquecer que ele também era homem. Não podemos dizer... Mas aqui ele não estava pregando. Não, mas a questão, pastor, de não dizer que não estava pregando, ele estava com certeza falando da palavra de Deus, e pregar é isso. Nós temos que tirar aquela imagem do pregador. A gente tem aquela imagem, pregador tem que ser aquele camarada que chega e parece uma metralhadora, né? Não, mas os pregadores mirim, que nós estamos hoje falando, são esses mesmo. Tudo bem. Eles estão ali pregando, tudo bem, né? Tem muitos casos que, óbvio, que eu vou olhar e vou falar, meu Deus do céu, essa criança decorou tudo isso aí, tá falando, não sabe nem o que tá falando. O que eu estou falando aqui hoje é o fato claro de que eu não posso proibir, na minha visão, uma criança de pregar. Eu não posso fazer isso. Eu vou proibir você de pregar. Essa mania que nós temos hoje, e se nós prestarmos atenção, a apostasia é grande entre jovens. É grande.
Eu tenho até uma pesquisa que eu anotei aqui, segundo estatísticas feitas na América do Sul, olha só, o maior índice de apostasia ou abandono da fé é registrado na faixa de 16 aos 20 anos. Por quê? Porque a gente tem aquela mania de falar pro jovem que ele não pode nada. Fica aí sentado aí, quem vai fazer isso aqui é o pastor, o corpo de obreiros, você fica sentado. Aí o jovem lá fora, ele pode tudo. Ele pode tudo, ele tem assim, a liberdade para tudo. Eu gostaria até de dar uma visão aqui de um grande pastor. Ele falou, ó, criança não pode pregar nessa idade, ele pode ser aviãozinho, ele pode ser preso, ele pode ir para Barcelona, ele pode lutar karatê. Tem criança faixa preta de karatê essa idade. Mas não pode ser um pregador do evangelho. Mas nenhuma dessas funções, pastor, nenhuma dessas que o senhor colocou, no meu ponto de vista, são funções que nós podemos comparar a responsabilidade de estar em cima do altar ensinando a congregação. Eu acredito, eu vejo crianças praticando esporte, eu vejo crianças até tocando música, mas a responsabilidade de estar em cima de um altar é uma responsabilidade que em nenhum momento eu vi os apóstolos dando a uma criança. Nenhum momento. Pastor, mas o senhor concorda que não tem proibição? Se for assim, se for levar por essa regra, nós vamos dizer então que as mulheres não podem falar na igreja porque a Bíblia expressamente, como muitas igrejas usam essa passagem bíblica, o apóstolo Paulo fala, mulher fique calada, Se quiser perguntar, pergunta em casa para o seu marido. Mas eu não vejo em nenhum momento a Bíblia dizendo que a criança não possa pregar o evangelho. Não existe isso. Até porque, como eu disse, cada caso é um caso, existem pessoas que são de fato individualizadas e são especiais. Tem crianças de 12 anos que pregam melhor do que muitos adultos de 30 anos, que muitas vezes... Tem adulto que não prega, a verdade é essa. Essa é a verdade. Mas então, por exemplo, porque ela tem um chamado. No caso das mulheres, existe todo um contexto histórico. Óbvio, a gente sabe disso. Nós precisamos fazer uma análise sociológica daquele período. Sim. Agora, pensar na criança, basta se fazer uma análise psicológica, a estrutura psicológica de uma criança, né? Você perceber uma criança com pouca idade, dando a ela uma responsabilidade, isso eu acredito que não se muda. Não importa o tempo que passa, não importa em qual sociedade, criança ela vai ser criança, aqui ou em qualquer sociedade. O senhor acha então que a criança não pode entender o evangelho? Pode, claro que pode. Então se ela pode entender, ela pode transmitir, pastor. Mas ter a responsabilidade de pregar, isso que eu penso como perigoso. Deixa eu ouvir o pastor Batista. Pastor Batista, eu percebo tanto na sua colocação quanto na colocação do pastor Jonatas que o problema está na proibição, né? Ou seja, você até comentou no início que a proibição para você é que incomoda. De qualquer forma, o tema do debate não é assim, olha, pregadores mirins estão proibidos de pregar na igreja, é se eles podem pregar, né? Então acho que é aí o ponto de discordância entre vocês. No sentido de levar em consideração a questão psicológica da criança, que muitos pais acabam empurrando as crianças para isso, porque acha bonitinho, queira ou não, para o pai, acaba sendo meio que um troféuzinho, né? Nossa, como seu filho é uma bênção, como seu filho é usado por Deus. Isso não pode acabar prejudicando a criança? 100%. Eu acredito que pode prejudicar, como eu já vi crianças serem prejudicadas. É mais ou menos o mesmo efeito celebridade que acontece com uma criança que vai para a televisão, que vai para a mídia, né, quando ela é muito jovem, e depois ela não tem capacidade emocional, psicológica, de aguentar toda aquela situação que foi colocada sobre ela. Então, certamente temos que ter muito cuidado. Temos muito cuidado, mas também temos que estar com os nossos olhos abertos, com o nosso coração aberto, para ver se algum caso ou outro de uma criança que realmente seja levantada por Deus. E eu não estou dizendo para dar aula de teologia, para subir na tribuna e ensinar, mas uma criança que pode ser usada por Deus em muitos momentos, para 5 minutos, 10 minutos, uma situação pontual, ali em algum momento, que você está vendo que aquilo é uma fonte, aquela criança é uma fonte que está jorrando. Sabe? Sim, pastor, mas veja, eu acho até interessante a gente ressaltar aqui, a gente está falando do que está acontecendo hoje em dia. A gente vê lá, por exemplo, um congresso. De 4 dias. Olha, quinta-feira, pastor Luciano Scala. Sexta-feira, pastor Batista. Sábado, pastor Jonas. Domingo, que é o culto principal, pregador mirim, tarará.
Então, ou seja, está colocando ele ali com a responsabilidade de trazer a palavra em um congresso. Lorenzo. Então, ou seja, a gente tem visto isso acontecer. Né? Tem até uma irmã que mandou uma mensagem aqui, ó, Isabel Melo, no YouTube. O meu filho pregou pela primeira vez com 8 anos, mas não recomendo, porque vejo que a responsabilidade tirava dele a liberdade de ser criança. Hoje ele está com 22 anos. Então é uma mãe dizendo que o seu filho pregou a primeira vez com 8 e ela está dizendo, ó, eu não recomendo, porque tirou dele a liberdade de ser criança. O que vocês diriam sobre isso? Eu concordo com essa mãe. Eu concordo e a minha preocupação é essa. Na nossa igreja, as crianças têm um ministério infantil. Aquilo que o pastor Nicolas falou no começo, tem que ser investido nisso, ministério infantil, ensinar essa criança. A criança tem que brincar, tem que ter aquele momento de se divertir. E eu acredito que essa responsabilidade, a fala dessa mãe é muito, muito importante para a gente debater. É uma responsabilidade muito grande, muito grande. Pastor Batista e pastor Jonatas, o que dizer desse comentário dessa mãe? Concordo, é como eu disse. Cada caso é um caso, tem que se tomar cuidado. Uma criança com essa idade de 8 anos, é óbvio que se você colocar para ela, você vai ser o pregador, imagina a cabeça dela. Pregador da noite, meu. Se adulto já pesa, dá dor de barriga. Se adulto já verdade. pesa. É o que eu estou dizendo. Nesse caso, de fato, eu não concordo. Porque cada caso é um caso, são fases. Agora eu dizer que não pode de jeito nenhum, aí eu vou dizer para a criança, olha, guarda aí o seu dom, o seu talento, esconde aí. Aí quando você tiver um adulto, eu vou te permitir você trazer uma palavra, você pregar. Agora tem casos específicos, um evento de crianças, né? Tem uma criança lá que tem eu estou falando de exceções, são casos, crianças que podem naturalmente trazer uma mensagem. Isso, mas trazer mensagem no evento de criança. Então, mas nesses casos... E se for no culto público? Não, no culto público, dependendo da criança, eu também não proibiria. Se for um caso especial, não é quer dizer que você vai pegar uma criança e torná-la o pastor da igreja, entendeu? Porque o pastor, quem é pastor sabe disso, a responsabilidade que é de uma vida consagrada, de estar meditando, estudando as escrituras para trazer uma mensagem sadia, equilibrada, de acordo com a necessidade do rebanho. Isso é uma responsabilidade imensa. Mas você pegar uma criança, eventualmente, uma criança que tem desenvoltura, que você percebe que a criança sabe o que está falando, não está torcendo as escrituras, ela conhece a palavra. Imitar, gente, todo mundo imita. Vamos ser sinceros. Tudo é a tendência natural. Todo mundo começa imitando. Por mais que você se torne depois uma pessoa, não, hoje eu sou livre, eu faço do jeito que Deus me dá, mas você começa imitando. Você começa porque o seu pastor, você a vida toda ouviu o seu pastor pregando, a vida toda você ouviu teólogos ensinando, aí você começa a observar e aprender, e você reproduz o que você aprende. Isso é natural do ser humano. Todo mundo não por querer copiar, né? Não, é natural. Aí até a própria ciência vai explicar, Cláudio, interessante o seu ensinamento, pastor Cláudio. Eu vou reproduzir na minha igreja, por que tem nisso? É um orgulho, assim, bobo de muitas pessoas, não, o pastor Cláudio pregou aquilo, então não vou pregar aquilo nunca. Pelo amor de Deus, misericórdia. Então, o que temos que entender, o que é bom, tem que ser realmente repetido, replicado. Replica essa mensagem, Jesus é bom, ele salva, ele cura, ele leva para o céu. É uma mensagem que está sendo... Quem ensinou isso para nós, para a igreja? Não foi Cristo, não foram os apóstolos? A gente está repetindo o que eles ensinaram, gente. Agora eu falo para a criança, não, você não vai falar porque você só está repetindo. Ela não está repetindo algo que prejudique alguém. Pelo contrário, aí se eu levar por esse lado, eu vou falar que a palavra de Deus então não é saudável. A palavra de Deus, ela não traz vida, por favor. Se eu falar com a criança, não pode falar da palavra de Deus do jeito que ela é. Ela chegar lá, não, mas ela só está repetindo, claro, ela está repetindo o que ela aprendeu, o que ela está lendo. É isso que nós temos que entender. Por que Deus falou para Josué? Medita na palavra, né? na lei de dia e de noite. Por quê? Porque aquilo vai entrar no seu coração e você vai reproduzir a palavra de Deus. Você não vai reproduzir de si mesmo. E o Espírito de Deus vai te capacitar. Deixa eu ler aqui algumas observações de ouvintes. A Lucine Gomes dizendo, eu sou contra. Criança tem que ser criança e não pular
etapas. Anderson Ferraz de Vasconcelos, eu acredito que não, pois uma criança não pode sair para pregar e ser testemunha como um adulto, passar pelas mesmas provações que um adulto, ser tentado como um adulto. Seu corpo físico, mente, etc., não podem ser capazes de absorver tamanhos desafios. Malu Souza, eu acho que crianças não têm maturidade o suficiente para subir no púlpito e pregar. Luiz Fernando, São José dos Campos, desde que a criança já tenha consciência e uma maturidade espiritual, não vejo problema algum, ou seja, se movidas pelo Espírito Santo. Priscila Mauá, já preguei aos 10 anos de idade e confesso não ter tido 100% de noção do que estava dizendo no púlpito. Porém, tudo que preguei naquele dia ficou tão grudado na minha mente que hoje entendo cada detalhe do que estudei para a pregação. Bom, opiniões dos nossos ouvintes, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos com o nosso tema de hoje. No próximo bloco teremos a participação do professor Danilo, que vai nos ajudar no tema de hoje. Crianças, mirins, ou seja, os pregadores mirins, podem pregar na igreja? Participe conosco e manda para todo mundo. Se você conhece algum pregador mirim aí, pede para que eles venham para cá, vai ser muito bom, principalmente os pais, né? De repente os pais ou de repente esse mirim já não é mais mirim, já cresceu. Qual que é a opinião dele, como foi a opinião da nossa irmã aqui? Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Olá, queridos. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. E eu quero te informar que a vida vai sair do ar. Eu sei que é uma notícia triste, mas infelizmente é a pura realidade. Foi assim que começamos no mês passado a nossa campanha para manter a programação no ar. E o meu desejo é nunca mais ter que dizer isso. Mas o desafio para este mês está ainda maior. As ofertas, que são voluntárias, estão muito baixas, bem menores do que no mês passado. Então eu quero te fazer um pedido. Se você ofertou no mês passado, faça um compromisso de, no mínimo, repetir a sua oferta. Se todos que nos abençoaram mês passado fizerem este compromisso pelos próximos 6 meses, venceremos o desafio e continuaremos pregando o Evangelho. Deus tem nos dado a oportunidade de servir o reino através do rádio. E o nosso propósito claro é pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Precisamos das suas orações, mas especialmente precisamos que nos ajude a permanecer no ar. Então faça a sua parte. Faça a sua oferta através do Pix. doe@biblicavida.com.br doe@biblicavida.com.br ou pelo depósito bancário, Banco Bradesco, agência 2622, Banco Bradesco, agência 2622, conta corrente 26222-6, conta corrente 26222-6, em nome de Igreja Bíblica Vida, ou Igreja Bíblica Zoe, que é vida em grego bíblico. O CNPJ é o 13-309-776-1000 ao contrário 30. 13-309-776-1000 ao contrário 30. Já está claro para nós que este mês será novamente um grande desafio e com muita humildade eu te peço que faça parte deste compromisso mensal. Nos ajude. Com muita humildade eu repito, nós precisamos de você. Bíblica Vida. Muito mais vida. Muito mais bíblica. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Ore pelo Brasil, para que Deus incline os ouvidos, sare nossa terra e nos livre do mal da corrupção, para que tenhamos paz e prosperidade. Ore pelo Brasil, pois do céu virá resposta e transformação do nosso país. Um novo tempo, uma nova história para o Brasil que sonhamos. Ore pelo Brasil, pois é tempo de orar, é tempo de avivamento, é tempo de recomeçar. Deus é fiel e nos ensina que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Ore pelo Brasil. Sintoniza aí. É tudo de bom.
e saúde. Olá, ouvintes da vida! Trocar refeições como almoço ou jantar por lanches é algo que sempre acontece na vida das pessoas e na maior parte das vezes é por falta de tempo. Não há problema em se fazer isso, desde que você consiga fornecer ao seu corpo tudo o que ele precisa para trabalhar bem. Se você tem o costume de trocar alguma refeição por lanche, observe se as outras refeições do dia estão equilibradas e com bons alimentos. Depois, dê atenção aos ingredientes que escolhe para o seu lanchinho. Quando puder, pessoal, escolha o pão integral. E para acompanhar, queijos ou carnes magras e folhas de alface e tomate, que vão garantir muitas vitaminas e minerais ao seu lanche. Tudo isso te dará saciedade e você terá a sensação que fez uma refeição de verdade, hein? Quer mais dicas sobre alimentação e saúde? Acesse meu blog, é www.giovanamorbi.com.br e me acompanhe pelo Facebook e Instagram. Cuide da sua saúde, porque a vida é tudo de bom. Até a próxima, pessoal. Vida e saúde. Muito mais vida, muito mais bíblica. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. De volta com o Debate da Vida. Bom dia pra você que tá aí na sintonia. Tá em 96.5, corre lá nas redes sociais pra você assistir ao nosso programa, tá? No nosso YouTube, youtube.com/Eu Tô Na Vida, também Facebook e, claro, Instagram Eu Tô Na Vida. Falando em YouTube, você que chegou agora, né, na programação, não tem ainda lá a sua inscrição no nosso canal no YouTube, faz a sua inscrição, clica no sininho para você receber a notificação toda vez que tiver a transmissão ao vivo e também, claro, você pode ir lá e clicar no joinha, né, Cláudio? Exatamente, clica no joinha, clica no se inscrever, clica no sininho, clica em tudo que você puder aí, compartilha, porque isso nos ajuda que o nosso conteúdo vá para mais pessoas, ok? E vai na pesquisa também, como que tá? Exatamente. Na pesquisa tá o mesmo resultado, tá absolutamente estável. 64-36 no Facebook e 73-27 no Instagram. Então, mais pessoas defendendo que sim, que pregadores mirins podem pregar na igreja. Nesse terceiro bloco agora nós teremos a participação do pastor e professor Danilo, mas antes eu queria colocar um trecho do pregador mirim João Vitor Ota. É um vídeo que está disponível na internet, está disponível no YouTube. Então apenas colocar um trecho aqui para que você entenda do que nós estamos falando. Vamos lá. E escolheu para si 5 pedras do ribeiro e colocou no seu alforje de pastor. E pegou a sua tiradeira ou a sua funda e partiu ao encontro do filisteu. E neste momento o filisteu com o seu escudeiro à frente vinha-se a menino que matou o gigante com uma pedrinha. Só que Davi, ele era um pastor de ovelhas. Eu aprendi que na vida, a vida... Saúde não, mas usa minha armadura porque ela pode te proteger. Mas Davi diz, não vou usar. Mas o porquê que Davi não quis usar a armadura de Saul? Porque escute isso aqui. Em saquinho de ovelha, vamos se ajuntar para poder matar Golias. Então Golias, ele... Maravilha. Então estão aí alguns trechos, e aí nesse trecho final, inclusive, ele foi lá e deu aquele famoso pulinho, né? Ele deu o pulinho lá e tal, e o povo glorifica. E eu não sei se aí era algum congresso infantil, porque você vai ver que tem várias crianças no púlpito ali, né? Sentado nas cadeiras do púlpito atrás. Então o que nós estamos falando é isso, pregadores mirins, não pregando para crianças, mas pregando para adultos, com a responsabilidade de trazer a ministração da palavra para adultos. Isso é produtivo, isso não é? Eles podem pregar? Qual que é a sua opinião? Instagram, Facebook e também no YouTube /Eu Tô Na Vida e também através do WhatsApp da Vida. O professor Danilo já está conosco? Então vamos ouvir o professor Danilo, ele já entra conosco nesse bloco do debate. Professor, bom dia, satisfação tê-lo conosco.
Bom dia, pastor Cláudio Apolinário, bom dia a todos os participantes aí do programa, pastor Jonatas, pastor Batista, pastor Luciano, um abraço aí para toda a equipe da rádio, toda a produção e, é claro, para todos aqueles que estão aí nos assistindo e nos ouvindo. Maravilha. Professor, 3 minutos então para o senhor fazer uma consideração inicial e o senhor entra conosco aqui no debate. Ok, bom, ouvido atentamente aquilo que está sendo colocado e eu reconheço a necessidade de termos muita cautela, né? Muita cautela e ao mesmo tempo olhar como referência a própria Bíblia, aquilo que ela pode ou não nos dar margem para aquilo que nós devemos praticar hoje no culto, né? É óbvio que nós não estamos aqui dizendo que uma criança não pode ser cheia do Espírito Santo, né? Mas eu também não vejo que isso seja um argumento para legitimar a prática de pregadores mirins na igreja, porque isso não se discute, qualquer um pode ser cheio do Espírito Santo. Agora, nós temos alguns referenciais que nos dá uma certa atenção. Nós não podemos negar que Deus pode usar quem quer, quando quiser, mas ao mesmo tempo nós temos que observar algumas precauções. Quando nós olhamos, por exemplo, o texto lá de Números, capítulo 4, versículo 3 e outras referências, os levitas, eles tinham que ser da idade de 30 anos para cima, ou em outras referências de 25 anos para cima. É porque foi usado o texto aí de que Samuel estava ali no templo, né? Mas ali era totalmente um outro contexto, porque para servir como ali ministro do culto no Antigo Testamento, tinha que ter no mínimo 25 a 30 anos. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós temos lá a recomendação de Paulo, ali no livro de Timóteo, no capítulo 3, versículo 6, né? Para que não sejam recém-convertidos, neófitos, né? A palavra neófito vem ali da partícula grega neo, que é novo, e pitos, que é planta, ou seja, recentemente plantado. Então, neste caso, veja bem onde eu quero chegar. É para o exercício do ministério, é para ser oficialmente um ministro na casa de Deus. Então, para ser um oficial da igreja, a Bíblia coloca que tem que ser maduro, tem que ser uma pessoa adulta. Então, se você pega as qualificações que Paulo dá ao diácono, ao presbítero, ao bispo, ao pastor, não se enquadra em coisas que uma criança tem condições de ter. Isso é absolutamente claro. Agora, tirando esse âmbito de ministro oficial que está encarregado de instruir, exortar, apacentar, edificar uma igreja, nós temos o caso, então, dos pregadores mirins. Aí a questão que eu olho é que eu não tenho dúvidas que Deus pode usar uma criança pregando. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, o que eu às vezes coloco com algumas interrogações é tornar isso o ordinário. É tirar do extraordinário coisas que podem acontecer e fazer dessas crianças pequenos evangelistas, né? Que estão sendo convidados com a agenda cheia e até onde eu levantei algumas pesquisas, cobrando valores bem altos para poderem estar atingindo aí essas vigílias, esses eventos. Então são questões um pouco delicadas. Você faz de uma criança um oficial, né? No sentido de que essa pessoa tem um ministério. O ministério desta criança torna-se, então, um pregador evangelista. Se você pegar na Bíblia as qualificações para ministros da casa de Deus, não cabe numa criança. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo problema de uma criança pregar. Entende a diferença? Não há problema de uma criança pregar. O problema é torná-la um oficial da casa de Deus com responsabilidade de instruir, exortar e consolar o povo de Deus no culto público. Eu não vejo proibição de uma criança pregar na igreja. Veja, vamos distinguir. A criança num determinado culto, uma criança ali da igreja, que tem um certo destaque, ama a palavra de Deus, ama a Deus, e tem esse despertamento, e aí essa criança é convidada no culto da própria igreja ali para dar uma saudação, para trazer uma palavra. Eu presenciei isso já, e eu acho isto saudável. Normal, não tem problema algum. Agora, o que eu me questiono é quando faz dessa criança
uma espécie de cargo eclesiástico para ela, né? Que ela torna-se, então, um ministro oficial que sai por aí como se fosse um adulto. Maravilha. Bom, então, dada a opinião inicial aí do pastor e professor Danilo, ele permanece conosco agora nesse bloco do debate. Eu quero ler mais algumas considerações aqui de ouvintes. O Sérgio Luiz de Camargo: antigamente tínhamos muitos cantores mirins que eram usados por Deus. Se Deus quiser usar uma criança, ele usa e pronto. O que não podemos é transformar a criança em um troféu. Luiz Carlos: Davi, ainda menino, derrubou Golias. Deus usa crianças porque criança não tem maldade, não fala dela mesma, e sim um recado de Deus. José Pimentel: sou totalmente contra crianças pregarem nos púlpitos das igrejas. Elas não têm maturidade nem responsabilidade suficientes para trazerem alimento espiritual à igreja. Crianças são facilmente manipuladas. Bom, então começam a aparecer colocações aqui inversas, né? Ou seja, mencionando a questão aí de serem manipuladas, usar a criança como um troféu. E aí eu trago então já para a mesa de debate aqui uma colocação feita até pelo próprio professor Danilo, de pais que estão cobrando, estão usando essas crianças e cobrando para que essa criança vá até a igreja pregar, ou numa vigília, ou num congresso e assim por diante. Então, isso é muito sério, até conversávamos fora do ar, porque isso tem acontecido, né? Acaba que a criança se torna uma moeda, um dinheiro para os pais, e isso é preocupante em dobro, né? Pô, mas de repente o pai tá pedindo para Deus abrir uma porta, não tá conseguindo emprego na pandemia, tá difícil, aí Deus tá usando o menino aí. Eu particularmente me preocupo, e a gente observa que isso é trágico no meio artístico. Agora imagina se tratando das coisas relacionadas a Deus. Então eu vejo com muita preocupação, vejo que a fala do professor foi muito lúcida nesse sentido, e mostrar esse problema, que é um problema que acontece mesmo. Os pais têm cobrado para levar os seus filhos para ministrarem. Eu não vejo nenhum sentido nisso, não vejo Bíblia, não vejo nenhum fundamento para que isso aconteça. Pelo contrário, a Bíblia, quando fala de obreiros, daqueles que pregam, em todo tempo ela fala para não ser maturos, para não ser como meninos, justamente mostrando que para falar da palavra, para estar ministrando, ensinando a igreja, precisa ter não somente a capacitação do Espírito, mas precisa também ter a preparação intelectual, a preparação de maturidade para estar em cima do altar. Pastor Jonas. Perfeito, o que o professor Danilo Moraes falou reproduz o meu pensamento, é claro, é isso aí mesmo. A criança, eu não vejo proibição clara nas escrituras que a criança não possa pregar na igreja. Mas é claro que esse mercado que, infelizmente, nós temos visto, ele tem que ser combatido. A criança está sendo naturalmente ali usada, é isso? Mas como eu disse, tem casos que são exceções. Crianças que têm realmente um chamado, ela tem uma vocação e aquilo é natural dela. Como estávamos falando aqui nos bastidores, ela fala com convicção, ela não está falando de algo que falaram para ela falar apenas, não, ela fala naquilo que ela acredita, que é a palavra de Deus. São casos que são exceções. Mas aí eu vou jogar aqui, eu ia usar isso no meu exemplo final, na minha consideração final, mas eu já vou usar aqui. Eu vivi dentro da igreja desde que eu nasci. E naturalmente você vai pegando até os trejeitos pastorais, né? Você ouve o pastor falando, você vai falando e tal. Então eu muito cedo comecei também a ministrar. Me casei, tive os meus filhos. E aí, como natural na casa de cristão, você vai fazer aquele famoso culto doméstico, né? E aí você faz aquele culto doméstico, as crianças, aí todo mundo vem, coloca as meninas, colocaram o vestidinho, muito pequenininhas, colocaram o vestidinho, pegaram a Bíblia e tal, foram lá e falaram, então agora está com a oportunidade a irmã Carol. E vira até um negócio meio que de brincadeira num primeiro momento, né? Porque é agradável você pegar os filhos e tal e fazer isso. Pô, daqui a pouco a Gabriela, que é a minha filha do meio, pequena, ela pega e vem falando, então agora a Gabi vai trazer a palavra. A Gabi abriu a palavra e disse assim, repitam comigo, Rai grafai tagramata teopneustos, que era um termo que eu utilizava para falar sobre a inspiração das escrituras, né? A escritura é divinamente inspirada. Como em toda a igreja que ela ia, ela ouvia eu falando, porque eu era esse itinerante, eu rodava em tudo que é igreja e ministérios pregando, então eu falava esse texto. Ela falou, isso era inspirado por Deus? Ou foi só um repeteco? Não, foi repeteco. Como eu digo. Então ela falar em grego ou em hebraico, ou ela citar um texto bíblico, ainda que seja a palavra da verdade, quer dizer que era Deus falando? Ou ela
Eu acredito que sim. Se você repete um versículo bíblico, né, Deus falando... Sim, mas ela repetiu em grego, ela não tinha nem ideia do que significava. Ela tá pegando aí um trejeito, e isso é natural. A maioria das pessoas, como a gente tava conversando aqui, a maioria das pessoas começam uma profissão repetindo alguém, gente. Vamos ser realistas. Você vira um escritor, você primeiro tem um escritor que é seu modelo. É assim. Aí você gosta daquele estilo, é um estilo. Aí você começa a repetir aquele estilo. Aí daqui a pouco você pega um estilo próprio. E isso é pra tudo na vida, na minha visão. Um professor, mesma coisa. Quem é professor que não aprendeu com um professor? Um professor que ensinava de uma maneira, sim, pastor, mas que interessante. Sim, mas a pergunta é se essa criança ela efetivamente está sendo usada por Deus, porque assim, se a gente pegar principalmente nas igrejas pentecostais, a gente vai verificar que assim, você levantou e disse assim, Deus manda dizer, o povo já glória a Deus, já glorifica. Se a criança ela vem e faz o mesmo que um adulto faz, foi o caso desse Otto que nós colocamos aí agora, né? No finalzinho ali do vídeo, ele até dá aquele pulinho tradicional do pentecostalismo, né? Ele falou, deu pulinho, o povo, glória a Deus! Ou seja, Deus tá pegando o menino. As igrejas pentecostais têm. Quem sabe Deus tá pegando o menino aí, né? Ou seja, será que isso é efetivamente Deus ou é uma forçação de barra com a criança? Forçação de barra. Claro, ali tá claro. A criança, ela tá sendo modelada. É uma modelagem. Excelente palavra. É uma modelagem, aquilo é uma modelagem de comportamento, né? Eu também fui adestrador de cães muitos anos. E a gente usava a psicologia de Skinner. Psicologia de Skinner, modelagem de comportamento. E é uma modelagem. A criança, ela começa a ver, ela reproduz aquilo que ela vê, né? Eu sempre falo, você reproduz o que você vê. Então, a criança começa a ouvir você pregar de um jeito, falar de um jeito, ela vai naturalmente repetir aquilo. Por isso que é importante você ensinar coisas saudáveis para a criança. Mostrar o que é certo, o que é errado. Ó, filho, eu sou o pai dessa criança. Meu filho, você não precisa dar esse pulinho, não, que você está fazendo isso aí para agradar o público, né? Para mostrar para você está no meio e você quer agradar aquelas pessoas que gostam daquilo. Então isso aí já é um treinamento e é uma correção. Se eu fosse o pai desse garoto, eu ensinaria ele, meu filho, você está fazendo isso aí para quê? Que você tá fazendo então, mas isso? É que tá, mas é que o senhor está falando isso dentro da sua noção do que é o evangelho, como o senhor entende. Já o pai que está, de repente, naquele contexto, ele entende que aquilo é correto e ele de repente é Deus que está fazendo. E de repente não é Deus. Ou nós podemos afirmar que é Deus. Deixa eu ouvir o Batista, que o Batista está tão quietinho hoje. Então, eu acredito, eu sou muito contra essa situação toda, esse lance marqueteiro, esse movimento de pregadores mirins. Isso eu sou contra. Se você me perguntar sobre exatamente esse movimento, eu sou contra, porque uma criança faz porque está vendo a outra, os pais não querem ficar para trás e treinam seus filhos para fazerem isso. Isso eu sou contra. Eu sou a favor apenas daquele caso separado, daquela criança que, sabe, que está fluindo ali na vida dela algo espetacular, algo extraordinário. Não estou falando de um cargo eclesiástico, não estou dizendo para ungir essa criança a um presbítero, a um pastor, a um missionário, para ter título algum. Eu só sou contra essa proibição, ou dizer não pode, Deus não pode usar uma criança, ou uma criança nunca Batista, pode subir num púlpito. Então, mas aí deixa eu fazer uma pergunta para ajudar até o nosso ouvinte a entender. Eu não posso dizer, a criança está proibida, porque dizer que a criança está proibida, nós fechamos uma porta e de repente Deus quer usar. E o púlpito não é nosso. Sim. Exatamente, o púlpito não é nosso. Então nós não podemos dizer proibido, é isso que vocês estão batendo desde o início do debate. Mas quando nós também dizemos assim, a criança pode, nós também não estamos abrindo uma porta para que incentive todo mundo. Isso. Então pode. É isso que é importante salientar aqui hoje, eu acho que é um ponto importante de se salientar. Nunca force a criança, inclusive, gente, a nada. É igual aquele pai, você... porque isso fere até o ECA, né? É igual meu filho. Estatuto da criança e do adolescente. Você vai ser pastor, você tem que ser, não pode. Chega um pai e descobre, mas quanto que ganha uma criança dessa daí? A criança dessa ganha tanto pro culto. Pera aí que eu tenho 2 aqui em casa, já vou preparar vou preparar os 2, né? É um desvio terrível. Professor Danilo. Inclusive, é isso que está sendo dito, eu fiz um levantamento, uma pesquisa, né, e tem 2 pregadores mirins bem conhecidos nos Estados Unidos, né? Um é o Kenan Tipton
que ele começou a pregar com 4 anos. Ele não sabia nem ler e escrever direito, né? E ele já estava pregando. Infelizmente, o pai desse garoto, né, depois de uma idade, sumiu com todo o dinheiro do filho, de tantas campanhas que esse filho fez, né? Então isso é um levantamento que eu fiz a respeito dele. E o Terry Durham, que é um outro pregador famoso nos Estados Unidos, mirim, ele foi ordenado pastor com 6 anos de idade. Ordenado pastor com 6 anos de idade. E aí, depois que ele virou adulto, né, ele deu uma entrevista e disse, então, que o pai dele passava horas por dia treinando ele, né, de como que ele deveria pregar. Até então, é aquilo que eu coloquei, a questão do equilíbrio, né? O problema, a Bíblia não dá a mínima margem, ela não dá, para que uma criança ela se torne parte do quadro de oficiais de uma igreja. Não dá, não tem. Então, se nós olharmos na Bíblia, um evangelista é um quadro oficial da igreja. Agora, vírgula, criança pode evangelizar. Conseguem entender a diferença? Isso é muito claro. É muito claro. É a mesma coisa que uma pessoa na igreja que não é o pastor, ela não pode ser impedida de dar um conselho, de dar uma palavra, de fazer alguma coisa. Uma coisa é o dom, o chamado, e a outra coisa, aí a gente tem que entender um pouco de eclesiologia, é o ofício. O ofício, para que esteja oficiado a exercer na igreja um ministério, tem que ser reconhecido pelos oficiais da igreja, pela própria igreja. Isso então, é ofício, professor, outra coisa é dom. Mas outra coisa é dom. Então, mas aí eu faço uma colocação que é o seguinte, uma coisa é a criança ter lá, então, os oficiais da igreja que vão lá e vão reconhecer numa reunião de obreiros, olha, a partir de hoje o pastor, o Luciano é pastor, o Jonatas é pastor, o Cláudio é pastor. Agora, a gente sabe que existe dentro da igreja o peso não do cargo, mas o peso das pessoas que passam a dizer, ô pastorzinho, ô pastorzinho, ô pastorzinho. Já batia, porque o camarada, tanto que teve até que não sei quem comentou, do pastor Chupeta. Quem que comentou? Foi no áudio, né? Fui eu. Pastor Batista. Foi o pastor Batista. Eu me lembro desse pastor Chupeta. Isso, então, pastor Chupeta. Era uma criança, chupeta na boca ainda, mas que já batizaram ele de pastor Chupeta. Imagina na cabeça dessa criança a responsabilidade. Porque, peraí, eu sou pastor, pô. Então não é um peso muito grande? Se eu fico convidando um pregador mirim para fazer pregação na minha igreja, eu estou indiretamente reconhecendo ele como um oficial. Sim. Porque ele está exercendo, e eu tenho o conhecimento de pregações em várias igrejas. Ele virou um pregador itinerante, ele virou um evangelista, ele virou um missionário, entendeu? Eu reconheço sobre ele um ministério. Isso eu não concordo. Eu não concordo. Agora, se eu tenho na minha igreja uma criança, ela pode ter oportunidade de dar uma saudação, uma palavra, assim como cantar. Como apresentar uma peça. Então, mas aí me chamou até a atenção aqui dessa responsabilidade nossa enquanto pastores, né? Ou seja, um pastor de uma comunidade. Sim. Quando você pega qualquer pessoa, eu na Bíblica Vida, eu tenho uma responsabilidade muito grande quem eu coloco em cima do púlpito. Claro. Porque, meu amigo, quem está colocando ali, está conduzindo a sua comunidade para uma palavra que pode mover a pessoa. O senhor está ali trabalhando há muito tempo. Há anos, e vem o camarada e arrebenta. Eu me lembro de um pastor, me perdoe, mas não vou comentar nomes até para não ser antiético, mas um pastor que ele recebeu de um outro pastor, dizendo o seguinte, olha, posso ir na sua igreja, vou fazer uma campanha e tal, e eu sei que tá todo mundo passando um momento apertado, eu vou arrecadar oferta e vou abençoar a tua igreja e tal. E o pastor pegou e falou, não, tá bom, vou abrir então o meu púlpito para esse camarada, não sei quem é, mas vou abrir. Abriu 5 dias de campanha, 5 dias de campanha. Qual era o acordo? 50% de oferta para cada um. Então eu fico com 50% e a igreja foi com 50%. Aí ele foi lá e abriu o púlpito. Ele falou que ele estava angustiado, agoniado, mas quando chegou, ele falou, agora já começou a campanha, como é que eu faço? E o camarada foi 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias depois, diz que ele fez uma lavagem cerebral na cabeça da turma, mas diz que arrecadou mais de 200 mil reais em oferta em uma noite. Em uma noite. 200 mil reais. Era 50 para cada, não era? Quando o pastor viu, ele falou, você tá maluco. Vai pegar o dinheiro dos meus membros agora, esse membro que... o cara arrancou dinheiro de onde para dar? Pediu emprestado, pediu empréstimo. Mês que vem esse camarada não vai dar oferta, já quebrou meu caixa. Não pagou, sabe o que aconteceu?
o outro pastor ameaçou ele de morte. Falou, se não me der o dinheiro, eu mato. Que beleza, hein? Então, ou seja, veja, olha a responsabilidade. Mas eu estou comentando isso para mostrar a nossa responsabilidade enquanto pastores. Sim. Os pastores estão abrindo seus púlpitos para que pessoas estejam lá pregando e tal. E tem algumas igrejas que tem que é costume. A pessoa não sabe quem é, chegou lá um camarada na porta, o obreiro pergunta, senhor, eu sou pastor. Ô, peraí, já arrumei o pregador da noite. Já libera pra esse camarada, não sabe nem quem é. Não pode. Vamos trazer agora para a realidade do debate que nós estamos trazendo. Pega uma criança e coloca em cima do púlpito com a responsabilidade de trazer uma ministração de 45, 50 minutos, ministrar a igreja. Este é o papel da igreja? Esse é o papel pastoral? Não, de jeito nenhum. Daí tá errado. Tá bem claro, né? O que eu quero dizer aqui hoje é que a criança não pode ser proibida de ministrar a palavra. Agora, você colocar uma responsabilidade desse nível, tá errado. Muito claramente está errado. Porque, primeiro, pela capacidade dela. Ela não tem capacidade para isso. Começou por aí. Então, no final, me dá a entender que nós chegamos mais ou menos à mesma conclusão, né? Todos acabaram chegando mais ou menos à mesma conclusão. Só para ilustrar o que eu disse. Esse pregador mirim que colocaram aí no vídeo, esse é aquele que eu não concordo, né? Que é aquele que se tornou um oficial. Agora, se você tem na sua igreja um adolescente, um pré-adolescente, e você quer dar a ele uma oportunidade para dar uma saudação, assim como para cantar um louvor, para apresentar alguma... É tranquilo, não há problema nisso. Agora, quando você faz de um adolescente, um pré-adolescente, um ministro oficial que sai por aí, oficialmente pregando, aí você não encontra a mínima base bíblica. Então, criança pode falar de Jesus, pode evangelizar e pode pregar, mas não pode se tornar oficial da casa de Deus, porque a Bíblia não dá a margem. Então, esses pregadores mirins aí famosos, que estão aí sendo convidados em muitas igrejas, eles estão na função ministerial de ofício na casa de Deus. E aí o texto que nós lemos aqui fala para que não seja ali neófito. Então o senhor entende que neste caso de ofício, a resposta seria, não podem pregar na igreja. Não pode. Agora, se você tem um adolescente, pré-adolescente na sua igreja, você quer deixar ele pregar um dia lá ou com certa frequência, é absolutamente saudável. Você não está tornando ele um oficial que está por aí. É diferente, é diferente. Assim como você tem lá o seu corpo de obreiros ou os membros da sua igreja que não são oficiais, mas que vira em outras oportunidades, vai lá, testemunha, canta um louvor, dá uma saudação, faz a oferta, como é absolutamente normal. Então, por que não uma criança que vai lá, canta um louvor, faz um instrumento, recita lá um poema, faz uma peça de teatro, por que ela não pode lá ler um versículo, comentar, dar uma palavra, 10, 15, 20, 30 minutos? Não, isso daí é absolutamente normal. Agora, quando eu faço de uma criança um ministro oficial que está rodando as igrejas aí, cobrando cachês, isso que eu falei de cobrar, a fonte que eu pesquisei diz que fez uma entrevista com um dos pastores que convidou, e o valor cobrado foi R$2.000, né? Então, são questões que não tem a mínima base bíblica para permanecer. E se eu convido um desses R$2.000 para um dia, uma ministração? Uma ministração. Rapaz, se pegar sábado e domingo, 2, 4 no final de semana, 4, 8, 12, 16. Se o camarada tiver 2 crianças, 16, 16, 32. Já pensou? Rapaz, resolvemos o problema da pandemia. O duro é que não dá, que hoje já tudo fechado. Mas a mesma... eu não posso te confirmar absolutamente, mas até então, as informações que eu tenho, essa mesma igreja que pagou R$2.000 recentemente para esse pregador mirim, pagou quase 40 mil aí para um cantor ir lá recentemente. Então... a gente vai falar o quê? Isso aí dá tema para um outro debate. Professor Danilo, olha, eu creio... quase 40 mil. Eu creio que já ficou bem clara a sua opinião, mas vou lhe dar aí 1 minutinho, 1 minuto e meio, para o senhor fazer a sua conclusão e dar os seus dados de contato. Bom, desculpa, eu estava pensando aqui, refletindo. Para poder falar conosco, né, nós temos aí o nosso site, que é o www.institutobereana.com.br. Maravilha, institutobereana.com.br.
Maravilha, querido. Obrigado então pela sua participação nesse bloco, que Deus te abençoe. Vamos a um rápido intervalo e voltamos para fechar o assunto de hoje, que está muito interessante. Temos aqui áudio, temos vídeo. Muito obrigado pela participação de vocês. Vamos lá. O debate da vida volta daqui a pouco. Olá, queridos. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. E eu quero te informar que a vida vai sair do ar. Eu sei que é uma notícia triste, mas infelizmente é a pura realidade. Foi assim que começamos no mês passado a nossa campanha para manter a programação no ar. E o meu desejo é nunca mais ter que dizer isso. Mas o desafio para este mês está ainda maior. As ofertas, que são voluntárias, estão muito baixas, bem menores do que no mês passado. Então eu quero te fazer um pedido. Se você ofertou no mês passado, faça um compromisso de, no mínimo, repetir a sua oferta. Se todos que nos abençoaram mês passado fizerem este compromisso pelos próximos 6 meses, venceremos o desafio e continuaremos pregando o Evangelho. Deus tem nos dado a oportunidade de servir o reino através do rádio. E o nosso propósito claro é pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Precisamos das suas orações, mas especialmente precisamos que nos ajude a permanecer no ar. Então faça a sua parte. Faça a sua oferta através do Pix. doe@biblicavida.com.br. doe@biblicavida.com.br. Ou pelo depósito bancário, Banco Bradesco, agência 2622, Banco Bradesco, agência 2622, conta corrente 26222-6, conta corrente 26222-6, em nome de Igreja Bíblica Vida, ou Igreja Bíblica Zoe, que é vida em grego bíblico. O CNPJ é o 13-309-776-1000 ao contrário 30. 13-309-776-1000 ao contrário 30. Já está claro para nós que este mês será novamente um grande desafio e com muita humildade eu te peço que faça parte deste compromisso mensal. Nos ajude. Com muita humildade eu repito, nós precisamos de você. Bíblica Vida. Muito mais vida. Muito mais bíblica. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. O governo de São Paulo começará a vacinação dos professores e dos funcionários da educação básica com mais de 47 anos das escolas estaduais, municipais e particulares. Para quem trabalha na rede privada, é obrigatória a apresentação dos 2 últimos comprovantes de salário. Faça o seu pré-cadastro em vacinajá.sp.gov.br/educação. Governo de São Paulo, Estado de Respeito. Sintoniza aí. É tudo de bom. 96.5 Vida FM. Que é tudo de bom, vida! Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Ouça a vida pelo site vidafm.com.br. Aqui você tem o clamor pela vida. De segunda a sexta, em 3 edições. Às 7 da manhã, 6 da tarde e à meia-noite. Pai, que o nosso coração possa estar firmado em Ti e que o Teu nome
Ele seja glorificado em nós. Sim, Senhor, continua operando nos nossos corações. Faça o seu pedido de oração através do site biblicavida.com.br. Bíblica Vida é muito mais vida, é muito mais bíblica. Muito mais vida, muito mais bíblica. E olha só, mês de março foi um desafio muito grande, mas abril continua esse desafio, né, Cláudio? Continua não, meu amigo, o desafio tá maior. Tá maior, o desafio, né? Está maior, porque a gente tem percebido que o número de pessoas que estão ofertando está menor do que o número do mês anterior. Já estamos no meio do mês, hoje é dia 14, já estamos no meio do mês e nós chegamos próximo dos 10%. Eu sei que Deus é o Deus de surpresas, é o Deus que deixa para a reta final, mês passado isso aconteceu, mas naturalmente, humanamente falando, a gente fica um pouco preocupado, mas ao mesmo tempo crendo que Deus está no controle de tudo e que Deus vai usar você para nos abençoar. Então o pedido que eu tenho feito é você que fez a sua oferta no mês passado, repita este mês, faça esse mês novamente, porque assim nós vamos vencer o desafio. E se mais pessoas, além das que fizeram, também nos ajudarem, nós vamos conseguir ampliar aquilo que nós queremos, aquilo que nós estamos aí desejosos em Deus em fazer, e o nome de Deus será glorificado. Amém, queridos? Então nos ajude, doe@biblicavida.com.br é o nosso Pix, doe@biblicavida.com.br. Se você não quiser fazer um Pix, que você quiser fazer aí depósito bancário, manda uma mensagem no WhatsApp da Vida, 12-997-472010, você não tem que anotar agora tudo correndo, manda uma mensagem dizendo o seguinte, ó, preciso dos dados da conta. Nosso pessoal da produção já manda para você e você nos ajuda neste grande desafio deste mês de abril, ok? Vou repetir apenas o Pix, doe@biblicavida.com.br. 96.5 Debate da Vida. Estamos de volta e, Cláudio, eu quero saber como está a nossa pesquisa. Vamos lá, nossa pesquisa aqui, deu quase uma de Danilo agora aqui, né? Deu uma travada. Mas vamos lá, 66-34, manteve-se o mesmo número, e 73-27. O povo tá firme e forte aí, na maioria, dizendo que sim, pregadores mirins podem pregar na igreja. Nós queremos a sua participação e a sua opinião, pra gente não deixar o pessoal que mandou pra cá áudio e vídeo sem participar, Simone. Vamos colocá-los? Temos 4 ou 5 aí, né? Tem um vídeo, mais 4 áudios. Então o vamos vídeo lá, rapidamente. É do pastor Reginaldo de Caçapava, tem também o áudio do Fábio Carvalho de Guanambi, na Bahia, William Souza de São José dos Campos, Sidney de São Paulo, na Zona Sul, e também o João Lúcio. Vamos ao vídeo. Muito bom dia, Rádio Vida. A vida é tudo de bom. Aqui é o pastor Reginaldo de Caçapava, São Paulo. Joás tinha 7 anos de idade, 2 Reis capítulo 11, quando começou a reinar. Então acredito que sim, a criança pode ministrar a palavra, lógico, com toda a supervisão e também com a aprovação dos pais, né? Que saberá que se realmente ele tem consciência daquilo que está ministrando. Reginaldo de Caçapava. A paz do Senhor, Rádio Vida. Aqui é Fábio Carvalho de Guanambi, na Bahia. Estou sempre na escuta do programa abençoado. Deus abençoe a vida do pastor Cláudio a cada dia. E eu acredito que não há problema em pregadores mirim, criança pregar na igreja, não tenho nada contra. Olá, bom dia a todos. Aqui é o William Souza de São José dos Campos. Não sei se tem a ver, mas lá em Coríntios, acho que Coríntios 13, 11, se eu não me engano, fala que quando era menino, falava como menino, comia como menino, mas depois que fiquei adulto, deixei as coisas de menino. Tem algo a ver isso aí, gente? Obrigado, o debate está uma maravilha. E um bom dia a todos. A paz do Senhor, pastor Cláudio Apolinário, a todos da Rádio Vida, aqui é o Sidney, São Paulo, Zona Sul. Opinião sobre pregadores mirins. Os pais colocam muito peso nessas crianças e elas acabam indo por um caminho errado. Uma criança, ela deve ter o apoio, ela deve ter aí todo o suporte para que ela venha crescer espiritualmente, mas não levar nos seus ombros um peso de um adulto. Bom dia, paz. Com relação ao tema, eu penso que deve haver um certo limite,
né, para a idade, né? Muito mirim, o que eu tenho visto aí, na verdade, são uns mini papagaios reproduzindo aquilo que já escutou, já viu algum adulto pregando, né? Maravilha, tá aí a opinião dos nossos ouvintes, muito legal a participação de vocês. Teve um ouvinte que fez uma pergunta aqui com relação a 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Vocês enxergam alguma conexão com o tema? Eu particularmente não enxerguei nenhuma conexão. Não, eu não vejo. Aqui Paulo está falando de uma outra situação, não está falando de ministério ou de criança fazer obra, não é isso. Também não enxergo nenhuma relação. Maravilha. Temos mais aqui o Batista. O Batista tem alguma consideração, Batista? Não tem nada a ver, né? Esse texto aí é outra vibe. É outra vibe. Maravilha. José Roberto de Guarulhos, não vejo problema se ele for vocacionado nas Escrituras, mas é preciso usar e investir em novos talentos, ensinando na palavra, como Paulo fazia com Timóteo. Sérgio Luiz Camargo, Jeremias afirmou com a sua própria boca: sou uma criança. Jeremias foi preparado por Deus ainda criança. Alexandre Salgueiro, acho que é muita vaidade de alguns líderes religiosos, porque Deus está usando crianças para salvar suas ovelhas. Sejamos mais humildes para aceitar o poder de Deus. Deus usa quem Ele quer. Jéssica Talita, eu pregava com 9 anos de idade, orava pela madrugada e estudava a Bíblia para poder pregar. Detalhe, só eu ia na igreja. Meus pais não iam, eu fazia porque queria e ouvia Deus falar comigo. Antônio Oliveira, qual o problema? Se tiver o dom, ninguém impedirá. Josias reinou com 8 anos. Sidney Amaro, no meu ponto de vista, em algumas festividades da igreja, acho que sim, uma criança pode pregar em alguns eventos, sim. E Dodô Melo, devemos estar cheios do Espírito Santo para aceitar. Se você vê a criança naquele momento com o coração de crítica, você só vai ver a criança querendo aparecer. Maravilha. Bom, vamos voltar com os nossos convidados aqui. E eu queria fazer o seguinte. O Batista agora voltou. Eu já estava ficando assim já, Batista, virando de lado aqui para te ver. Mas vamos lá. Começa então com o pastor Jonatas. Vou dar a ele 2 minutos para ele fazer a sua consideração final e até 2 minutos. Se tiver dica cultural, fica à vontade. Para cada um 2 minutos, ok? Começa com o pastor Jonatas. Perfeito, pastor Cláudio. Ficou bem claro hoje que nós devemos assim ter equilíbrio, né? Eu acredito que o ponto principal hoje é o equilíbrio. Observar, o papel do pastor é pastorear. E é justamente isso. Você vai ver vários problemas dentro da igreja, não só com crianças, como em qualquer fase, né? Até no meio de obreiros, que o pastor tem que ter a sensibilidade para orientar, corrigir quando necessário. Nesse ponto de crianças sendo pregadores itinerantes, crianças sendo pregadores de espetáculos e eventos, grandes eventos, eu não concordo, porque a criança não tem estrutura para isso, isso vai trazer uma responsabilidade, um peso sobre ela, que certamente poderá prejudicá-la. Mas a criança que está dentro da igreja, que o pastor conhece a família, conhece ela, sabe que ela está sendo instruída na palavra, eu não vejo problema nenhum. Eventualmente você dá oportunidade para que a criança traga uma palavra. Crianças que cantam desde pequenina, né? O caso, um exemplo, posso citar um nome aqui conhecido, Aline Barros, por exemplo, e está firme até hoje, dando muitos frutos, é uma bênção. Então nós vemos que o próprio apóstolo Paulo fala aqui com Timóteo, em 2 Timóteo 3, 14, 15, diz assim: tu, porém, permanece daquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, as quais podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Ou seja, então ele sabia as sagradas letras desde a meninice. Então tem crianças que de fato naturalmente têm um dom chamado e sabe as sagradas letras da meninice. Ela fala a palavra de Deus e do jeito que ela é. Agora aquele detalhe, ela está sendo papagaio, ela está repetindo, isso é muito subjetivo, né? Porque você não está dentro do coração de ninguém. Eu posso estar repetindo sendo um papagaio, sendo um adulto, como a gente vê por aí. Eu já vi pregadores que pregam e eu já vi a mensagem na internet, ele está pregando a mensagem como se fosse nova. E não, ele copiou da internet. Então isso acontece. Então que nós possamos glorificar a Deus e orar por nossas crianças, porque o evangelho está precisando aí de sangue novo, crianças que vão crescer e vão ser grandes pregadores do futuro. Deus abençoe a todos. Mídias sociais? Jonatas Rodrigues, _7 Instagram. Hein? Jonatas Rodrigues, pode procurar também no 7. YouTube, Igreja Maravilha de Jesus, tem várias mensagens, pastor Jonatas Rodrigues. Deus abençoe a todos. Estou ali na Rua do Carmo, 71, lado do Poupa Tempo, no centro de São Paulo.
na igreja sede das Igrejas Maravilhas de Jesus. Maravilha, querido. Pastor Luciano Scala, 2 minutos. Muito bem, pastor Cláudio, eu quero agradecer a todos vocês que puderam acompanhar a programação, agradecer aos pastores, pastor Jonatas, pastor Batista, ao professor Danilo. Bom, eu quero finalizar praticamente reiterando aquilo que eu disse no começo do nosso debate. Vejo com preocupação, porque não existe nenhuma fundamentação bíblica. Nós não encontramos em nenhum texto de Atos dos Apóstolos esta prática acontecendo, nós não encontramos nas cartas paulinas, nós não encontramos nas epístolas gerais ou epístolas universais algum exemplo de criança sendo enviada, de criança pregando no templo, na sinagoga ou pregando nas igrejas. Então, no meu ponto de vista, vejo com preocupação, acredito que as crianças devem ser preparadas, sim, elas devem ser instruídas. Acredito que as crianças, elas têm um lugar fundamental dentro da igreja, onde elas vão aprender a palavra, onde elas vão aprender acerca do ministério. Então, no meu ponto de vista, a criança, ela tem um espaço dela, mas não é no altar pregando ou ensinando a palavra de Deus. Essa responsabilidade, ela não pode ser dada à criança. Vejo com preocupação alguns pais usando a palavra explorar, eu acredito que caiba sim para se falar disso, explorando a criança, usando a mão de obra de uma criança para trazer recurso financeiro. Não concordo. Tá certo? Bom, para falar comigo, Facebook, Twitter ou no Instagram, você me encontra Luciano Scala, como também no YouTube. E precisar de ajuda com dependência química, nós estamos disponíveis, é só entrar em contato. Maravilha. Pastor Luciano, por favor, me dê um sorriso, abra os olhos, porque hoje todas as fotos que eu tirei do pastor Luciano aqui, ele saiu com o olho fechado. Pastor, mas a culpa é minha não, a culpa do telefone. É do telefone, a culpa é do telefone, tá certo. Pastor Batista, 2 minutos, não, querido. Eu tô falando aqui, eu tô vendo o pastor tentando... Eu tô tentando, mas não tá acertando, não. Pastor Batista. Bom, eu acredito que nós não podemos ser aí responsáveis, né, em oficializar uma criança com um cargo eclesiástico, ungir uma criança como um missionário, um pastor, dar o púlpito para essa criança ter a pregação da noite. Eu acredito que nós temos que ter muito cuidado com isso. Mas nós devemos observar, sim, um caso separado de uma criança, algo extraordinário que esteja acontecendo, e dar a essa criança oportunidades de uma saudação, oportunidades de falar algo. Isso nós não podemos proibir. Eu entendo que nós não podemos proibir. Eu não daria o púlpito para uma criança fazer a pregação da noite, mas eu daria uma oportunidade para ela falar 5 minutos, para ela ler um texto e falar alguma coisa rápida, porque eu vi nessa criança algo extraordinário, algo que realmente Deus está movendo ali. Mas sem glamour, sem marketing, sem cachê para ela pregar, sem nada disso, sabe? Uma criança pode, sim, começar muito cedo e ir longe. Nós temos o exemplo do rei Josias. Ele foi ungido rei com 8 anos de idade, ele reinou por 38 anos e foi um dos reis mais exemplares de Israel. Obviamente, quando ele tinha 8 anos, 10 anos, ele tinha os seus conselheiros, tinha as pessoas que davam o suporte a ele, mas ele não subiu para a cabeça essa situação. Ele foi educado e foi, apesar de ter sido ungido rei com 8 anos, ele se tornou um grande rei de Israel e botou na linha o povo de Israel. Então eu acredito nisso, esse meio termo. Não devemos estar fechados, mas também temos que ter muita responsabilidade e muito cuidado. Maravilha. Suas mídias sociais. Meus contatos. Isso. Sim. Batista Antidemon, você me acha no Facebook e também no Instagram, Batista Antidemon. E a nossa igreja é a Crash Church. Você pode encontrar no YouTube Crash Church Channel, tá? Tem lá as pregações, as nossas reuniões e todos os nossos eventos. Muito obrigado a todos os ouvintes, aos pastores participantes, ao pastor Cláudio Apolinário e à Rádio Vida. É um prazer
ter estado aqui com vocês. Maravilha, querido. Obrigado pela sua participação, inclusive várias participações aqui de ouvintes, agora na reta final aqui no YouTube, dizendo assim, ó, a Ileia Almeida, tema muito bom, amei as respostas dos pastores. O Vitor Eric dizendo, verdade, uma nova geração. Daniel Lino, debate em alto nível, parabéns aos debatedores. O Anderson Rodrigues, muito bom o debate, esclarecedor. Então, muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, queridos, vamos lá. Eu creio que no final do debate, se a gente fizer uma análise, a gente vai verificar que acabou todo mundo indo para a mesma lógica, ou seja, de que não é bom, a conclusão final que eu cheguei do que eu ouvi dos nossos debatedores, é de que não é bom se nós levarmos a criança a exercer ministério. Ok? Então isso nem o pastor Batista, nem o pastor Jonatas, nem o pastor Luciano, nem o pastor Danilo, todos se posicionaram contrários a uma criança exercer ministério dentro da igreja. Olha, vai se tornar agora o pregador oficial da noite, vai ser... Gente, é uma responsabilidade muito grande. Quem não tem ideia. Quando nós assumimos o ministério pastoral, a gente crê que, pelo menos na Bíblia Vida, eu creio que o ministério pastoral quem dá não é o pastor. O ministério pastoral tem que ter vindo de Deus. Mas é impressionante quando nós assumimos efetivamente o ministério, ou seja, o famoso colocar a mão sobre a cabeça, ungir e tal, a partir dali, meu amigo, é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. Pelo menos eu, até hoje, que já prego há anos, né? A primeira vez que eu preguei na minha vida, eu tinha meus 16 anos de idade, né? Que eu preguei na igreja. De lá pra cá, até hoje, então 16, estou com 46, há 30 anos, até hoje, quando eu vou pregar, meu amigo dá aquela, como diria o meu filho, aquela frieira na barriga, né? Dá uma friagenzinha na barriga. Por quê? Porque, meu amigo, é uma responsabilidade muito grande. Você não está simplesmente trazendo um sermão, não é filosofia. Você está trazendo uma palavra que vai ou transformar vidas ou destruir vidas. Então eu fico imaginando uma criança, o tamanho do peso que essa criança tem sobre a cabeça dela quando ela se torna o responsável por trazer a mensagem da noite. Eu concordo também com o pastor Jonatas, com o Batista, de que Deus pode usar. E eu creio que tem chamados específicos, que tem crianças que especificamente Deus vai chamar antecipadamente, né? Ou seja, precocemente, para que ele exerça o ministério, para que ele traga a palavra. E quem sabe, né, as pedras vão clamar. Então, ou seja, talvez naquela noite não tinha quem pregar, Deus levantou lá uma criança para pregar. Mas nós precisamos entender o tamanho da responsabilidade que é, e muitas vezes nós como pais, e aí eu não vou falar dos maldosos, porque existem os maldosos. Existe o pai que vai usar aquilo como forma de ganhar dinheiro, existe o pastor que vai usar aquilo como forma de ganhar dinheiro, porque aí eu vou atrair mais pessoas, atraindo mais pessoas eu automaticamente vou ter aí uma oferta maior para o meu ministério. Então tudo isso eu discordo. Agora, tem pais que têm um bom coração e que eles querem que o filho seja envolvido com a igreja, e nada mais legítimo do que isso. Nós, enquanto pais, eu prefiro o meu filho envolvido na igreja do que num joguinho. Eu prefiro meu filho envolvido na igreja do que numa boate. Então é natural que nós queiramos os nossos filhos envolvidos, e aí a gente vai lá e começa a apertar o filho. Ó, filho, lê mais a Bíblia, porque ó, domingo é teu dia de pregar, hein? E o menino treme na base, ele não sabe o que fazer. Porque ele fala, meu Deus, e agora? Eu não queria pregar. E o pai fala, não, filho, tem que honrar o Senhor, você tem que honrar Deus. E começa a forçar o menino. Eu tenho testemunho de pessoas que eu encontrei, sabe aonde? Na Cracolândia. Ou seja, o camarada se desviou do evangelho porque ele dizia assim, ah não, a pressão do meu pai era muito grande, meu pai era o pastor da igreja, ele queria que eu tivesse envolvido em tudo e eu acabei me desviando. Não justifica. A responsabilidade da salvação, ela é pessoal. Então, ele tem a responsabilidade dele e aí jogou para a culpa do pai. Só que na cabeça do menino, o pai forçou a barra demais. Então, nós temos que ter, eu acho que a palavrinha que resume o debate de hoje, para todos aqui, seria equilíbrio. Tudo que é feito com equilíbrio na palavra de Deus dá resultado. Então, pegue o teu filho, você que é pai, que está com filhos novos, que quem não tem mais filho novo, hoje a gente só vai aqui discutir no campo das ideias. Mas quem está com seu filho novo, instrua o seu filho no caminho que ele deve andar. Fale do reino, leve a ele a viver o reino, mas não force a barra. Veja se realmente tem chamado, se tem ministério. Acompanhe junto com o seu pastor, lá na sua igreja, perguntando, pastor, e aí? O que eu devo fazer? Como eu devo conduzir? Não use o seu filho como um produto.
o seu filho não é produto, o evangelho não é produto. Infelizmente, nós vivemos uma geração que a sociologia chama de pós-modernidade, que é um evangelho de mercado. Então, o que eu posso fazer para encher minha igreja? Eu vou fazer. Se eu tiver que chamar um pregador mirim, eu vou chamar, porque a igreja vibra. Aí eu falo para todo mundo, tá vindo aqui o pregador mirim, Otto. Aí todo mundo vai lá para ver o pregador mirim, assim como leva tantas outras pessoas ou artistas na igreja, simplesmente com o intuito de atrair pessoas. É errado levar cantores na igreja? Claro que não. É legítimo. É errado levar um pregador mirim na igreja? Claro que não. Agora, se for produto, aí está absolutamente equivocado. Que Deus nos perdoe, que Deus perdoe os pecados que a igreja tem cometido, e tem muitas crianças aí que precocemente estão sendo induzidas ao ministério. E a criança deixa de viver as fases da criança, as fases da adolescência. Teve uma mãe que mandou mensagem aqui, teve a coragem de mandar dizendo, olha, meu filho começou com 8 anos, mas eu não recomendo para ninguém, porque ele não viveu as fases como criança, assumiu uma responsabilidade que ainda não era dele. Então, pregar em um culto, estar envolvido em um ministério, eu acho que é legítimo. Agora, transformar isso em ministério efetivo e o camarada ter que pregar toda semana, ter que ler a Bíblia toda semana, preparar um sermão toda semana, ou sair ainda que fala assim, não, pastor, mas ele prega um sermão só e vai direto pregando só aquele sermão. Tá errado. Cada igreja tem uma necessidade, cada igreja tem um momento. Os pastores aqui, imagino eu, que assim como eu, todo domingo quando vai pregar, Senhor, o que eu tenho que pregar hoje? Qual que é a palavra que eu tenho que levar para a igreja? Porque não é o que eu quero falar, é o que o povo precisa ouvir. Então a gente precisa ter esse cuidado, ter esse juízo, para que as nossas crianças não sejam prejudicadas. Vamos à nossa Word Cloud de hoje, que são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. Abrindo aqui, a primeira delas, obviamente, crianças. A segunda, pregando. E a terceira, e aí brigou aí a segunda com a terceira, maturidade. Ou seja, a criança precisa ter maturidade para levar os valores do reino. Das crianças é o reino dos céus? Nós não temos dúvidas disso. Das crianças é o reino dos céus. Mas tome cuidado para você não forçar uma barra e amanhã o seu filho não querer mais nem saber. Eu vivi uma fase da minha vida, que eu não queria mais orar e nem ir na casa da minha avó. Porque quando eu chegava na casa dela, eu queria fazer qualquer coisa. Não, vamos orar primeiro, e era de joelhos. Vamos dobrar os joelhos. Tô aqui, não me desviei, graças a Deus não me desviei, mas eu tinha uma raiva de oração. Porque toda vez eu tinha que orar e a minha avó falou, não, vai orar de joelho, vai ler a Bíblia, lê aqui, ó. E eu fiquei com raiva. Então, cuidado para que você não leve o seu filho a não viver a essência do evangelho, mas para que ele possa viver não é na modalidade, mas modular, na modulação correta, né? Ou seja, naquilo que Deus tem reservado para cada um. Não é porque você viu o outro pregando, se o filho do meu vizinho prega, então o meu filho tem que pregar também. Calma, tem que ver se tem ministério, se tem chamado, ok? Senhores, me perdoe aí, tive que estender um pouquinho, mas vamos lá, todos aí na tela, Deus abençoe vocês, um grande abraço, pastor Jonatas, pastor Luciano, pastor Batista, que Deus abençoe vocês e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta amanhã às 10 da manhã nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play. Olá, queridos.